Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Pessoal, quero deixar aqui com vocês, da parte de Deus, uma mensagem sobre o que já está aí na descrição de Lucas 13 e alguns questionamentos que eu coloquei mediante já sobre os versículos, dos 6 ao 9. Mas mesmo assim eu vou ler com vocês, porque tem pessoas que às vezes lendo não entendem. Então, vamos lá. Lucas 13, do versículo 6 ao 9. Ele dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandarás cortar. O que essa passagem está querendo dizer é bem claro e bem óbvio. Que no caso é uma parábola, que Jesus contou ali em Lucas 13. Que Deus, ele foi, até as árvores dele, que no caso nós somos as árvores que tem que dar frutos para Deus, certo? Até porque ele nos dá uma vida, nos dá semente para que nós plantemos as nossas sementes. Só que a gente tem livre-arbítrio para isso, para poder plantar, e também vamos colher aquilo que a gente plantar. Então, o que acontece? Quando Deus ele chega ali no jardim dele, vamos dizer que Deus ele vem visitar todo ano o povo dele aqui na terra. Independente se você serve a Deus ou não, ele vai anotar tudo o que estamos fazendo, se estamos fazendo coisas que vai ter progresso para o reino de Deus, para a salvação de almas e tudo mais, ou se nós estamos jogando a nossa vida fora e produzindo frutos estragados, frutos ruins, ou seja, até mesmo produzindo frutos que vai prejudicar outras pessoas, entendeu? Que vai desviar outras pessoas do caminho certo. Além da gente ajudar as pessoas, infelizmente muitas vezes a gente atrapalha. Cada um vai pagar por cada coisa que faz, cada um paga por si, A salvação ela é individual, pessoal, mas ali o que está querendo dizer naquela parábola? Que quando Deus, geralmente o pessoal questiona muito a Deus, O pessoal fala assim, se Deus ele é poderoso, por que existe guerra e fome no mundo? Um exemplo. Por que acontece isso e aquilo na África? Por que acontece isso e aquilo? Chacina, homicídio, suicídio. Esse Deus é bom porque ele permite que aconteça essas coisas. Tá, vamos lá. Mediante o que eu acabei de ler, que é o que está na descrição do vídeo, o que acontece? Tudo depende das nossas atitudes. Vocês já pararam para pensar que se cada um das pessoas que não servem a Deus, Se cada uma dessas pessoas se colocasse na posição e correspondesse ao chamado de Deus, provavelmente o mundo estaria melhor do que está agora. Não teria tanta fome assim, porque o nosso chamado depende do bem-estar de um com o outro. Por quê? Porque existe um corpo, certo? Que é o corpo de Cristo. Então, eu faço parte do mesmo corpo que outras pessoas que estão trabalhando para Deus fazem parte. Então, juntos, a gente consegue levar não só o bem-estar humano para outras pessoas e ajudar com comida, roupa, saúde, etc. Mas também em questão à salvação e a vida espiritual. Só que, infelizmente, muitas pessoas questionam a Deus e elas mesmas estão sendo egoístas com isso, entendeu? Elas querem questionar o poder de Deus, a divindade de Deus, só que elas não estão fazendo nada para ajudar essas pessoas. Elas só sabem falar, por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? É que nem aquela parábola que Deus ele fala sobre os talentos, De que quando ele dá 5 talentos para um, dá 2 para outro e dá 1 para outro. Então ele sai da terra, que no caso seria Jesus, ele deixou talentos, dons com a gente. Só que a gente administra de uma forma errada, ou a gente nem usa. E para usar, a gente precisa do Espírito Santo morando dentro da gente. Porque senão como que a gente vai usar para o bem,
pro bem das pessoas, entendeu? Não tem como você usar algo que vem de Deus de uma forma que você quer administrar do seu jeito. Então, por isso que muitas coisas acontecem no mundo por nossa culpa. Tanto as que deixam de acontecer, que podem ser as coisas boas, e tanto as ruins que acontecem, entendeu? Ou, no caso, deixar de acontecer as ruins que andam acontecendo. A gente pode interferir no que vai acontecer, no que não vai. Porque cada um, conforme a sua atitude, a gente vai dar fruto ou para Deus, ou a gente vai dar fruto pro diabo. Não tem como. Se você não tá dando fruto para Deus, você tá dando fruto para quem? Ai, mas Deus me livre, eu não gosto do diabo. Mas infelizmente tem muitas coisas que a gente faz, que a gente tá adorando ao diabo, ajudando o diabo a atrapalhar outras vidas e a tirar outras vidas do caminho do Senhor. Ou, no caso, sendo mais uma pessoa que está desviada, ou está afastada dos caminhos do Senhor, entendeu? Então, o que acontece? Muitas pessoas morrem, certo? Que é o que está falando na parábola que eu acabei de ler de Lucas 13. Muitas pessoas morrem, né? Aí fala, mas por que Deus não poupou essa vida e poupou aquela? Porque geralmente, é que nem eu conto para umas amigas minhas, eu sempre falo isso pro pessoal. Eu já cheguei perto da morte várias vezes, era pra eu ter morrido várias vezes por conta da vida que eu levava, entendeu? Então, o que acontece? Quando você toma a decisão de mudar e você fala, não, eu entrego a minha vida para o Senhor, e você colocou isso dentro do seu coração, às vezes você não falou para ninguém, você só tomou essa decisão. Então Deus, ele vai começar a trabalhar nessa liberdade que você tá dando para ele, entendeu? Só que tem outras pessoas que Deus dá a mesma chance que deu para essas que foram salvas, entendeu? E essas pessoas não dão ouvidos. Essa é a questão. Deus, ele estende a mão dele, ele quer ajudar, ele não quer que aconteça o que está acontecendo no mundo. Porém, cada um tem a liberdade de fazer o que quer. E, infelizmente, a gente não pensa nas outras pessoas e qual é o impacto, tanto espiritual e quanto material e físico, que isso vai surgir no mundo. Então, a gente leva a vida como a gente quer, sem se importar com as outras pessoas. E depois a gente fica vomitando asneira e hipocrisia na internet, entendeu? Muitas vezes eu vejo pessoas que chegam em mim e falam, porque se seu Deus, ele existe, então por que ele não faz isso? Então por que ele não faz aquilo? Deus, ele quer agir através da gente. Ele quer mostrar para as pessoas o que ele faz através de uma vida que estava toda cagada, né? Toda no pecado, toda destruída. Então ele se aparece, que nele apareceu no deserto através de Moisés. Ou seja, quando Moisés, ele fugiu da primeira vez que ele foi tentar mostrar para o povo de Israel que ele era o libertador, né? Que Deus tinha colocado ali como libertador do povo, né, o escolhido para ser libertador da época e mediador, ele queria mostrar na força do braço, do jeito dele, matando o egípcio e livrando das mãos do egípcio o pessoal que era da família dele, que era da nação dele, que era os hebreus, tá, Israel. Só que ele fugiu, certo? Então, quando ele fugiu, o povo continuou sendo escravizado. Então, quando Deus chamou ele na sarça ardente através do anjo, ele tinha 80 anos, ou seja... Podia ser antes, que meu irmão acabou de falar agora. Só que até lá muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram. Entendeu, gente? Então, quando a gente foge do nosso chamado, a gente é inútil. É o que Deus está falando ali em Lucas 13. A gente está sendo um peso morto na terra. Então, ou seja, já que a gente não quer trabalhar para Deus, a gente está trabalhando para o diabo, vivendo do jeito que a gente quer, entendeu? Vivendo para o mundo, vivendo em pecado, sendo egoísta. A gente muitas vezes não pensa nisso, mas a gente está sendo egoísta. Então, o que acontece? A pessoa, ela passa a não fazer nada para Deus e só faz o que ela quer, ou seja, então ela vai viver conforme o diabo quer, porque o diabo tá guiando sua vida, se não é o Espírito Santo que guia sua vida, então é o que tá guiando sua vida, entendeu? Aí as pessoas falam, mas não pode ficar falando do diabo, ficar falando do diabo, chama o diabo pra dentro da sua vida. Não, o que chama o diabo pra dentro da vida das pessoas é uma vida sem Deus, é uma vida no pecado. Isso se chamam brechas também. Uma vida de iniquidade, uma vida mergulhada no pecado. Então não adianta falar, para de falar o nome do diabo, para de falar Satanás, para de falar demônio. Você só fala disso. Você não fala coisa que presta. Você e seu irmão só fala coisa que não aproveita. Vocês só falam coisas ruins, vocês não falam nada de bom. Gente, a gente tá vivendo num mundo, já faz, lógico, há muitos anos, tanto para os mais novos ou mais velhos, idosos, jovens, adultos, seja lá qual for a idade, bebê, recém-nascido, a gente vive num mundo rodeado de
merda, de porcaria. A gente não vive num mundo bom. Só que pra você viver as coisas boas de Deus, coisas proveitosas pra sua vida ou pra você poder passar isso pra alguém, você tem que viver com Deus. Não adianta você ler a Bíblia e falar, eu vou fazer do jeito que eu acho que é certo tal coisa na Bíblia. Aí eu vou ajudar os pobres e vou ajudar os necessitados, porém conforme eu acho que é certo. Não vou fazer do jeito que Jesus está mandando ali, porque quem perdoa é Deus, eu não tenho que liberar o perdão para ninguém. Que mais que as pessoas falam? Sempre aquele assunto chato, sabe? Aquele assunto fake news que o pessoal vomita, hipocrisia na internet. Se a pessoa fizer mal pra mim, eu faço mal em dobro. E é sempre essas coisas assim, sabe? Então, como você fala que você tem Deus, se você não quer praticar os mandamentos de Cristo, as coisas que Cristo pregou, falando que se é pra você amar quem te amar e você odiar o seu inimigo. Ele fala, não, é pra você, né, amar o seu inimigo e orar por aqueles que vos perseguem. Ou seja, se você vai pagar na mesma moeda, você vai estar sendo igual a pessoa, entendeu? Você vai continuar sendo inútil na presença de Deus. Então é por isso que muitas vezes, assim, Deus, ele tem misericórdia, a misericórdia dele é muito grande, e eu vejo a prova disso, porque tem muitas pessoas, né, que se levantam contra o ministério do meu irmão, que Deus já prometeu que se essas pessoas não mudarem, eu digo as que têm salvação, as que blasfemam contra o Espírito Santo não têm salvação mais, gente. Isso é bíblico, Jesus fala isso para os fariseus. Então, ou seja, quem tem salvação e se levanta contra um homem de Deus, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, seja lá quem for, se essa pessoa é de Deus, você tem que tomar cuidado. Porque quando as pessoas se levantaram contra Moisés no deserto, Deus permitiu que elas morressem. Por quê? Porque elas estavam atrapalhando o agir de Deus, ou tentando atrapalhar, né, atrasar Deus usar Moisés para levar o povo até Canaã. Ou seja, a desobediência, quando você se intromete na vida de pessoas que estão servindo a Deus. Então tem vários fatores que levam as pessoas a morrerem sem salvação por conta delas serem desobedientes. E muitas outras ainda pagam esse preço, tanto porque não querem escutar a palavra de Deus, e tanto porque muitas vezes Deus queria usar a sua vida para poder salvar os seus amigos, a sua família, e ver um exemplo através, né, da vida das pessoas, ver que Deus, ele pode fazer do impossível possível. E muitas vezes a gente não está na posição, a gente não está lá naquele lugar onde era pra gente estar. Um exemplo, que eu estava falando de Moisés antes, se ele tivesse participado do chamado dele quando ele tinha 40 anos e não esperar 40 anos depois, com 80 anos, o povo de Israel poderia ter conquistado a terra de Canaã bem antes, não, provavelmente, entendeu? A terra do Jordão. Aí o que acontece? Só para acrescentar antes, pastores de igreja de doutrina e igreja mundana, mais de igreja de doutrina que é rígido, não são todos, mas eu acho errado. Que eles às vezes ungem pastor com 40 anos querendo imitar esse negócio de Moisés. Ou por causa da teologia. Também. Teologia não é pastoral, não é chamado pastoral. Quando a pessoa estiver pronta para ser levantada, Deus que unge primeiramente, depois é o homem que apresenta para as pessoas. Sim. Entendeu? Faz 7 anos na presença de Deus, sou autoridade de Deus. Então, isso já aconteceu comigo já faz muito tempo. Porque quem levanta é Deus. Faz 7 anos já que eu estou na presença de Deus, eu sou autoridade dele, entendeu? Então, tem que parar com isso. Então, esses são os erros das igrejas hoje também. Entendeu? Você tem que levantar quando a pessoa estiver pronta. Como será que a pessoa estiver pronta? Se a pessoa está, aqui nem um exemplo, se Deus quebrou ela e fez um vaso de novo, Deus vai aprovar ele. Se ele estiver preparado, eu falo para você, uma autoridade que é convertida por completo, que nem aconteceu com Moisés, ele não voltou para trás. Ele passou um monte de dificuldade e não voltou para trás. Né? Entendeu? Ele perdeu muitas pessoas, ele perdeu sobrinhos, ele perdeu sobrinhos, o próprio Deus matou o sobrinho deles. Verdade. Porque ele estava em pecado na presença de Deus. Moisés não ficou triste também? Lógico que ficou. Ainda Deus não parou nem chorar. Mas acho que Moisés não ficou. E outros, a Zípora também morreu. Aí depois Deus deu outra mulher para Moisés, ou antes, ele tinha, porque naquela época, né, Deus permite, mas agora Deus não permite mais, a pessoa tem mais de uma mulher. Então, se você olhar nisso daí, você vê que Moisés, ele não desistiu, ele tinha frutos de um verdadeiro convertido. Por quê? Porque quando Deus te aprova,
o cristão verdadeiro, a Bíblia diz assim em Salmo 112, quando vinha os rumores maus, quando vinham as coisas repentinas, ou algo para afligir, a Bíblia diz assim que Davi falou em Salmos, Salmos, se eu não estiver enganado, eu vou falar Salmo 112, depois eu vou falar os Salmos, o Salmo 112 que eu vou falar agora, depois eu vou falar Salmos 89, 22. Que a Bíblia diz assim, que ele falou assim, que vive falsos rumores, das coisas, nada vai abalar o justo, que o seu coração está confiado no Senhor. Né? A Bíblia diz que Ele dá, né? Bem-aventurado aquele que dá, ele fala assim, porque sua justiça permanece para sempre. O que é isso? Os seus frutos de justiça, ele vai permanecer. Aquilo que você faz no seu chamado de correto. Se você erra, a Bíblia diz em Ezequiel que você tem que ir lá pedir perdão para Deus dos seus pecados, para que você seja perdoado e você volte a ser justo de novo. Você entendeu? Voltando em Salmos rapidinho, só para concluir, porque Deus está dando a minha pregação, Deus me tomou para me usar para falar, só para concluir essa parte aí. Que, voltando em Salmos, essa parte aí, que ele fala assim, que o justo, que bem-aventurado, o justo, o varão, que anda nos mandamentos do Senhor e pratica, executa, ele está falando, e cumpre, né? Aí fala, porque a sua descendência será poderosa na terra, ele fala. Sim. Os justos não serão enriquecidos, serão ricos. Enriquecidos, o que é ser enriquecido? Ele está falando espiritualmente, primeiramente, depois materialmente. Porque quando ele fala lá embaixo, ele falou assim, muito você vai emprestar para muitos. Você vai dar para muitos, mas você não vai requerer de volta, ele está falando lá. Aí os ímpios vão ranger o dente por causa da sua glória, que ele vai ser exaltado, a Bíblia diz. Né? Que ele vai ser, não sei se vai, não lembro se ele fala de coroa, de glória também. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo que Deus, quando Ele chama uma pessoa, a pessoa faz até o fim, por onde Ele vai receber a coroa, que Deus tem guardado para aqueles que Ele ama. Né? E Deus tem falado muito isso daí ultimamente, né? É para a igreja, que é para ficar firme, que Jesus está voltando, e tal. Entendeu? Só para fechar, Davi falou que o inimigo não ia importunar ele, não ia importunar ele. E nem o filho da perseveridade, como que é? Tipo o negócio de você ser perverso. Perversidade. Não afligirá. Você entendeu? E eu derrubarei os meus inimigos perante a face e ferirei os que me aborrecem, ele fala, né? Aí a Bíblia diz assim, que ele fala assim, a minha fidelidade e a minha fidelidade estarão com ele o meu nome e o meu nome será exaltado em seu poder, né? Então Deus está falando assim, olha que forte, no versículo 20 ele fala assim que Deus achou Davi, né? Sim. O meu servo, ele fala, mas depois ele fala, é porque o Senhor é nossa defesa, o Santo de Israel é nosso rei. Aí o versículo 19 ele fala que então em visão falaste o teu santo e disse, socorri um que é esforçado, exaltei o eleito do povo. Aí a Bíblia diz assim que Deus, concluindo, que Deus exaltou Davi e ungiu ele com óleo santo. Então peraí, quem que unge primeiramente é Deus, né? Depois Davi foi apresentado diante o povo como rei, que foram os homens, porque Deus é que usaram o profeta maior na época que era Samuel para falar, e Deus abençoou ele. Então Davi esperou quantos anos? 13 anos, mas ele já era rei, ele só pegou o trono, ele já era, então Saul ficou querendo atrasar o reinado de Davi. Entendeu o mistério? Ficou. Entendeu? Então ele ficou perseguindo, mas então por que ele perseguiu? Porque o verdadeiro rei era Davi, segundo o coração de Deus, não Saul mais. Sim. Saul Deus já tinha se agradado, Deus e nem era segundo o coração de Deus, Saul. Deus já tinha tirado o espírito de Deus de Saul. Por quê? Porque ele se rebelou contra Deus, ele pecou. Ele compartilhou pecados que não era para ter compartilhado. E Deus manda falar até aqui, amém, irmãos? Isso daí. Entendeu? Amém, glória a Deus, irmãos. Viu como que o mistério da palavra ele se ajunta, né?
tanto no Velho quanto no Novo Testamento, as pessoas acham que Deus, ele não trabalha ainda com as próprias palavras dele, né? Que estão até hoje no Velho Testamento. Mas eu quero falar aqui para os irmãos em questão já concluindo não, né? Mas dando continuidade naquilo que eu estava falando, com tudo que foi falado agora, que faz parte da palavra, né? Porque o que acontece, irmãos? O que eu estava falando sobre o negócio de Moisés é o que meu irmão acabou de falar. Essa questão da gente dar ouvidos ao nosso chamado é muito importante, né? Porque nós temos um papel, isso vai ser cobrado da gente no dia do juízo final. Vai ser cobrado da gente. Porque Deus, ele vai chamar você, vai falar assim, um exemplo. Pedro missionário, né? Missionário Pedro. Aí o missionário Pedro, na verdade, não exerceu o chamado dele de missionário, não trabalhou para Deus, né? E ele quis viver a vida dele do jeito dele, ele quis virar um empresário, quis fazer outras coisas. Não que seja errado você ser um empresário, mas o seu chamado, aquilo que Deus te criou para ser, vem na frente de qualquer coisa. Entendeu? Porque você ser um empresário, isso não vai levar você para o céu. Agora, você ser e exercer o seu chamado na presença de Deus pode levar muitas pessoas para o céu, entendeu? Porque você vai pregar para muitas pessoas, porque o missionário viaja muito, assim como um apóstolo que levanta obras em vários lugares, deixa aquela obra ali levantada, vai para outro lugar, depois ele só volta passando para ver como que estão as obras que Deus usou ele para levantar, entendeu? E ele só vai cuidando, mas vai viajando, sabe, para todo quanto é lugar. Então é que nem Jesus, não tinha morada certa, ia para todo lugar que Deus mandava ir. Então cada um exerce um chamado, mas é como eu falei, é um corpo, né? O apóstolo exerce muitas funções do corpo, praticamente todas. E o que acontece? Tem como um apóstolo trabalhar sozinho para fazer todas as funções de um chamado? Tem. Mas só que tem pessoas que não é todo mundo chamado apóstolo, entendeu? Não é, nem todo mundo é chamado apóstolo, nem todo mundo é chamado missionário, nem todo mundo é chamado pastor, nem todo mundo é chamada missionária, nem profetisa, nem diaconisa. São poucas pessoas que exercem coisas todas de uma vez, entendeu? Posso falar isso para quebrar um pouco que fica distorcendo a palavra de Deus na Bíblia, distorce a Bíblia falando os negócios do apóstolo. Eu vi um cara postando um vídeo esses dias no YouTube que ele falou os 12 apóstolos de Jesus, mas meu querido, não teve só teve os 12 apóstolos de Jesus, mas teve mais apóstolos. Por que ninguém fala do apóstolo Barnabé? Os caras colocam o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo foi um homem de Deus, foi, por que vocês não falam do apóstolo Tomé? Fala do apóstolo, não fala do apóstolo que entrou no lugar de Judas. Não é verdade. Por que ninguém fala? Então quer dizer que isso já quebra, por quê? Porque até hoje tem apóstolo. A Bíblia diz assim que Jesus apareceu para 500 e pouco. Quem que é esses 500 e pouco? São discípulos e a maioria era todos apóstolos. A maioria era todos apóstolos. Você vê em 1 Coríntios 15, ele aparece mais de 15, ele apareceu para Deus. Parece. Ele apareceu para um monte de gente, ficou 40 dias ainda na terra, dando instruções para os apóstolos. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo que cada vez é Ele que dá o dom, Ele que chama para as pessoas ser apóstolo. Deus usou para falar isso e é para provar dentro da Bíblia para quebrar esse povo aí. Você entendeu? Porque não existe reverenda inventada por homens daí também. Esse negócio de reverendo não é de Deus, não. Ou você é pastor, ou você é doutor, ou é missionário, ou você é evangelista, ou é missionário, ou é presbítero, ou é bispo, ou é profeta, né? Você entendeu? Aquilo que Deus chamou, porque tem profeta maior, tem profeta médio, tem profeta menor. Entendeu? Então, o apóstolo ele exerce, porque quando ele fala assim, o apóstolo ele é colocado, primeiramente vem os apóstolos, porque os apóstolos, a maioria dos apóstolos são completos, a maioria não. Entendeu? Aí vem os profetas, profeta também. Aí começa a vir os doutores. O doutor é mais completo no quê? A pessoa que é doutor, ele ensina também. Ele ensina, prega a palavra, faz a obra de Deus também. Fica na sinagoga, entendeu? Alguns não ficam, missionário não fica dentro da sinagoga, pastor fica dentro da sinagoga para ensinar para as ovelhas. Aí quando o apóstolo está batendo de frente lá, fazendo a obra missionários, traz as almas em convertido, o pastor tem que fazer o que? Qual que é a função do pastor? Ensinar as ovelhas onde tem que andar, o caminho certo, que é Jesus Cristo, a sã doutrina, você entendeu? Então ele tem que ensinar. Então os apóstolos eles batem de frente
Ele está, como fala, ele está na frente da linha de frente, entendeu? Chutando a porta do inferno, entendeu? E quando ele manda as ovelhas para a igreja, quando sou convertido, que nem Jesus falou assim: eu sou o bom pastor, Deus deu pelas ovelhas. Tem outra brisca, tem que ter outras, vou buscar outras ovelhas tem que vir para esse abrisco, entendeu? Então, é que nem aconteceu com Moisés. Moisés teve que aprender a ser profeta, pastor, casou com Zípora, deu 2 filhos, Gerson e Ramuel. Depois Deus mandou ele, depois deu umas 10 pragas, tirou com o braço forte o povo. Aí na hora que tirou Israel com o braço forte do Egito, para abrir o mar vermelho, tinha nuvem de dia e fogo de noite, né, de tarde também, para ajudar eles. Maná, codorna, depois mais para frente, depois a água ficou normal, entendeu? Jorrou a água da pedra, Moisés venceu um monte de vitória, vai falando um monte de coisa. Aí Moisés subiu 2 vezes no monte, fez 2 vezes a replicação das 10 tábuas do mandamento da lei, e Corá de Datã morreu, entendeu? Então, tem muitas coisas, entendeu? Por quê? Porque se levantaram com autoridade. Então, é que nem Deus estava falando para eu falar, Deus usou para postar um negócio falando assim: eu não me levanto com pessoas que é de Deus. Por quê? Porque eu sei que a pessoa é de Deus, eu vou me levantar porque eu estou me levantando contra Deus, estou me levantando contra ela, entendeu? Eu só aponto as pessoas que estão no pecado, estão no erro, entendeu? Que é bíblico, né? Amém, irmãos? Então, voltando ao que eu estava falando em questão do chamado, por que é importante? Que ele estava falando de Paulo, que nem todo mundo é igual a Paulo, todos eles foram os Atos dos Apóstolos, né? Os Atos dos Apóstolos ali depois dos Evangelhos, depois do livro de João. O porquê, né? Nenhum deles era igual, era o mesmo chamado, mas cada um tinha uma função. Geralmente essa função, a forma de Deus usar era diferente, mas o chamado era o mesmo. Mas cada um era diferente, nós somos diferentes uns dos outros, entendeu? Mas Jesus sempre fala para imitar a Ele, porque é dele que vem a nossa essência de sermos filhos de Deus, né? Quando estamos sendo que nem Cristo, para sermos perfeitos como Deus é perfeito. Amém? Mas em questão é o que eu li de Lucas 13. A gente se torna pessoas inúteis por quê? Né? Muitas pessoas falam que Deus é culpado por todas as catástrofes que acontecem, todas as desgraças que acontecem, tudo que acontece no mundo por conta dele não agir. Deus não faz nada, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Ele deu instruções, ele deixou na Bíblia o que é para ser feito, o que é para ter sido feito, o que o pessoal não faz. Entendeu? Muitas pessoas, né? Eu já vi vários testemunhos, já presenciei vários testemunhos de pessoas que eram para ter um exemplo. Deus mandou eu pregar para aquele fulano que tá do outro lado da rua, mas eu não conheço ele. Se eu for lá falar de Jesus, ele vai rir da minha cara. Se eu for entregar uma mensagem para ele da Bíblia, ele pode me xingar, pode querer me bater, as pessoas vão zombar de mim, as pessoas vão me perseguir, vão falar mal de mim, e etc e tal. Aí o que acontece? Mediante a tudo isso, tem pessoas que não vivem para Jesus, tem pessoas que não fazem a vontade de Deus por causa disso, por causa da reputação, entendeu? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, espero que vocês não se escandalizem. Mande a reputação de vocês para o inferno antes que ela mande vocês. Por quê? Porque a nossa reputação perante Deus é a que vale. Não importa o que as pessoas vão falar de você. Você vivendo e fazendo a sua parte em questão ao que Deus tem com você é o que importa. Porque naquele dia, no último dia, no dia do julgamento final, Deus não vai ter o que cobrar de você. Vamos ser todos julgados, mas uns vão ser julgados para o fogo eterno e a condenação eterna, e outros vão ser julgados para a vida eterna, porque Deus ele vai mostrar aqueles que vai julgar, mas vai mostrar ali o que você foi, o que você fez para ele, o que você viveu para ele, conforme a vontade dele. E os demais, vai mostrar o que os demais não fizeram para ele, muitos não creem nele. Então, é que nem eu escutei uma vez o pregador Lu falar: a maior treta de todas vai ser quando Jesus voltar. Vai ser o maior BO de todos. Se você acha que você carrega o BO de estar vivendo na vida do pecado agora, é que você não sabe o que virá depois, no final de tudo, né? Então, você viver em pecado agora
né? Só vai acarretar cada vez mais coisas piores no final da sua vida do que agora, entendeu? Porque no momento você tá vivo, você tem a chance de se arrepender, você tem a chance de viver para Cristo, você tem a chance de fazer valer a pena aquilo que Deus tem com você, porque cada um tem um chamado com Deus. Então quando a gente é inútil, Deus ele permite que o diabo nos marque para morrer, né? Que ele nos marque, nos coloque uma marca espiritual. E o que acontece? As pessoas falam que morreu fora da hora. Não, a gente nunca morre fora da hora. Ou a gente morre porque nós estamos vivendo para Deus e nossa carreira já foi cumprida, nosso propósito já foi cumprido, aí Deus nos leva. Mas se a gente estiver vivendo com o diabo e para o diabo, ou seja, não tem como, mas eu não faço nada do que você está falando. Mas só que é aquela questão, pessoal, você pode não ser uma pessoa ruim, você pode ser uma pessoa boa, você pode não fumar, não beber, não matar, não prostituir, não adulterar, você pode ser uma pessoa que não tem vícios, você pode ser uma pessoa de boa, de tudo, mas se você não confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque é só Ele que pode te salvar. Você tem todos os tributos bons, mas te falta uma coisa, que nem Jesus falou pro jovem rico. O jovem rico fazia tudo, mas o que ele não fazia era ser desapegado ao dinheiro. Essa é a questão. Às vezes você não faz nada de errado, mas a única coisa que falta você fazer de certo para completar o ciclo, né, de ser uma pessoa que agrada a Deus, é você aceitar Cristo e viver como Cristo quer que você viva, entendeu? Então, as pessoas não entendem isso. Então, é um peso espiritual muito grande quando você deixa de viver o seu chamado, entendeu? É um peso espiritual muito grande. Porque outras pessoas dependem de você para que você pregue a elas. Ou seja, Deus vai deixar essas pessoas sem ouvir a palavra? Não. Mas só que cada um tem um chamado, entendeu? Então, ou seja, se você não vai, Deus vai mandar outra pessoa no seu lugar. Só que a gente vai ser cobrado por causa disso. Porque nós, mas eu amo o próximo, Deus é amor. Então, se nós amamos o próximo e Deus é amor, então a gente tem que mostrar que a gente ama a Deus vivendo aquilo que Ele nos chamou para viver. Porque Ele sabe de tudo, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que é ruim, Ele sabe o que vai dar ruim e o que não vai, entendeu? Só que a gente não busca saber em Deus, a gente não quer saber. Então, quando Ele vem e fala, gente, essa pessoa, né, que eu tô ali, fala como árvore, porque nós somos as pessoas que dão frutos, né, para Deus, tanto aqueles que estão com Ele, como eu já falei no começo do vídeo, quanto aqueles que não estão. Então, quando Ele vem requerir algo de nós, para ver se nós nos arrependemos, estamos vivendo para Ele, estamos dando os bons frutos, Ele vai vir cobrar, né? Então todo ano ele vem. E a gente tá lá marcado pra morrer pelas mãos do diabo, que nem eu falei anteriormente. Mas por que ele tem essa legalidade? Porque nós damos essa legalidade pro diabo poder levar a nossa alma. Mas eu não fiz pacto com o diabo. Você não precisa fazer um pacto com o diabo. A partir do momento que você não vive pra Deus, a sua vida está nas mãos de quem? Quando você abre a sua boca para falar algo sujo, algo imundo, algo imoral, algo malicioso, palavrão, seja lá o que for, sabe? Coisas sujas, isso já não parte do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo, seja ele de qualquer forma de pecado, tanto dentro do corpo quanto fora do corpo, entendeu? Então é dessa forma que eu queria falar para vocês. Porque Deus... ele pode agir, pode transformar o mundo no lugar mais lindo do mundo, mas só que ele deixou esse livre-arbítrio na mão de cada um, entendeu? Então, ou seja, se eu deixo de fazer o bem, outras pessoas que Deus queria usar minha vida para poder ajudar essas pessoas, elas vão sofrer. Mas as pessoas vão sofrer por causa do meu erro, do seu erro? Sim, elas vão sofrer por causa dos erros dos outros. Até que elas tomem a posição de falar, não, eu quero servir a Deus, quero ser diferente. E eu sei que o Espírito Santo é alegria e paz. E eu não vou sofrer. Eu vou passar por lutas e tribulações nessa vida, que é um sofrimento que todo ser humano tem, tanto quanto você tá com Deus ou não. Porque o inimigo vai lutar, o diabo vai lutar pra te tirar da presença de Deus. Então, muitas vezes você vai acabar sofrendo. Mas só que não é que nem no mundo. É que nem... Eu li hoje numa passagem, deixa eu ver se eu lembro aqui. Que, se eu não me engano, é em Coríntios. 2 Coríntios. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu não me engano, é em 2 Coríntios 7. Eu vou ler pra vocês. Aqui, 2 Coríntios 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação,
da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, quando Deus ele te constrange, ele te confronta e você vê as suas misérias e você fica constrangido com o seu pecado, você vai ficar triste por entender que você está transgredindo contra Deus e você está entristecendo o Espírito Santo dele, né? Que a Bíblia fala em Efésios que não é pra gente entristecer o Espírito Santo de Deus, porque é por ele que nós vamos ser selados, né? Alguns já foram selados, porque ele, a marca que Deus colocar em nós, é a que vai levar a gente pro céu, a marca do Espírito Santo. Então, o que acontece aqui, quando Deus, ele permite que nós fiquemos tristes por conta de vermos que estamos fazendo coisas erradas contra Deus, né? A gente começa a ter noção disso, a gente vai ser quebrantado, a gente vai ser tocado, vamos ficar sensíveis ao Espírito Santo, naquele momento que você se derrama na presença de Deus, você chora e você se arrepende verdadeiramente. Então, você vai ficar triste consigo mesmo. Então, você vai querer mudar de vida, você vai fazer de tudo para que você não entristeça a Deus, certo? Mas a tristeza do mundo, que são as depressões, são os desânimos, todas as coisas que acarretam que nós venhamos a ficar desanimados, querendo morrer, desejando a morte, se suicidar, e todas essas coisas é o que tá falando aqui nesse texto, que eu até postei hoje no status do Whats, falando disso, que ele fala que mas a tristeza do mundo, ela opera a morte. Por quê? Porque o mundo, ele traz tristeza. A gente fica ali de boa no momento, a gente tá curtindo o momento, a gente tá curtindo a brisa de uma droga, de uma bebida, de uma balada, a gente tá de boa, mas quando a gente chega na nossa casa, geralmente quando a gente já chega e o efeito das coisas que a gente usou tá passando, a gente volta nas mesmas tristezas, nas mesmas misérias, a gente sente vontade de morrer, a gente sente vazio. Já aconteceu isso muito comigo, eu tinha tudo, eu ficava com quem eu queria, geralmente eu ficava com as meninas que eu almejava ficar, sempre as meninas que eu queria ficar eram bonitas, ou os caras que eu queria ficar, porque eu praticava a bissexualidade, eu vivia na bissexualidade. Depois de um tempo eu vivi só no lesbianismo mesmo, porque uma época eu até peguei nojo de homem. E o que acontece? Eu vivia, na época eu tinha dinheiro, eu fechava em boate todo fim de semana, foi um mês assim, batido. Teve uma época quando eu tava em Ribeirão Preto, quando eu até fui mandada embora de onde eu tava trabalhando na época. E o que acontece? Aconteceu várias coisas, eu tive várias experiências nessa questão, entendeu? Quando eu vivia dessa forma. Então, quando Jesus ele começou a falar, não te chamei pra viver nisso, eu não te criei pra viver assim, você não tem que ver nenhuma prática, tanto das drogas, homossexualidade, seja lá o que for. Deus, ele me preencheu, sabe? Porque eu ficava com todo tipo de menina, gente. Eu ficava, sabe? Eu tinha o que eu queria, eu tinha dinheiro, eu tinha roupa, eu gostava de ostentar, eu gostava de andar no estilo e tal, coisa e tal, tal coisa. Então, eram coisas que me preenchiam, eram coisas que eu ficava, cara, nossa, eu tô no auge, sabe? E que nem uma época, eu e meu irmão, a gente tirava foto junto, e na época meu irmão também era muito cobiçado, e na época, quem me conheceu na época, eu tinha vários apelidos, o pessoal me conhecia por apelido, e coisa e tal e coisa. E o que aconteceu mediante isso? Isso, não sei, se tornou algo que eu falava, cara, eu conquistei tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada, entendeu? Então teve um dia que eu falei, eu não sei, eu creio em Deus, creio em Jesus, mas tem alguma coisa que tá faltando em mim. Tem alguma coisa que tá faltando que eu não sei o que tá acontecendo. Eu falei assim, eu vou ver qual que é desse Deus da minha mãe, porque ela orava por mim, minha mãe orava por mim e tal. E eu falei, cara, eu acho que eu tô precisando de Deus na minha vida, por mais que eu cresça em Deus, né? Porque uma época antes dessa eu não cria, passei por várias outras experiências que eu preciso começar a falar aqui, mas hoje não seria o caso. E o que aconteceu mediante a tudo isso? Eu comecei a ter nojo de cigarro, eu amava fumar cigarro, eu fumava muito na época, bebia muito, eu amava tudo que eu fazia, gente. Mas só que, cara, eu chegava na minha casa, não era a mesma coisa, sempre faltava alguma coisa. E eu sabia que era Deus, eu relutava contra isso. Na época eu ficava com uma menina de Ribeirão, e ela chamava Serena. Até um tempo atrás eu tinha contato com ela, mas depois que ela casou com uma moça, ela não conversou mais comigo. Mas assim, a gente conversa sempre como amiga. Já vai fazer 6 anos que eu não fico com nenhuma menina mais. Eu pedi pra Deus que, se fosse real, que não fosse da vontade dele, esse sentimento por mulher, que ele tirasse de mim. E foi o que aconteceu. Aconteceu isso.
E porque eu já não aguentava mais, porque uma hora eu queria, outra hora eu não queria, outra hora eu queria namorar, queria casar, outra hora eu não queria mais, e eu comecei a falar, tem alguma coisa de errada comigo, porque até pra ter relação sexual eu tive que beber, chapar o globo, e eu nunca precisei disso na época. E o que acontece? Quando começou essa transformação na minha vida, esses frutos, porque eu tava já marcada pra morrer, né? E toda vez eu sempre sentia que alguma coisa ruim ia acontecer comigo, até porque teve acidentes com amigas minhas no carro, que era pra eu estar junto, eu não tava. Deus me livrou de muita coisa, sabe? De muita coisa mesmo. Deus me livrou de muita coisa. E eu ficava pensando sempre, todos os dias em Deus, o que seria da minha vida se eu morresse. E essas coisas. Eu não aceitava, lógico. Todas as coisas que Deus falava, eu não aceitava. E só que assim, ele foi me convencendo, sabe? Eu fui perguntando, falando, Deus, se é dessa forma, então mostra pra mim, me muda, me transforma, e tal. Então, a última pessoa que eu fiquei foi essa menina. Eu lembro que às vezes eu olhava pra ela e falava, cara, o que eu tô fazendo com essa menina, sabe? O que eu tô fazendo? Até mesmo quando eu chegava a me relacionar mais com homens gays do que com homens héteros. Eu não sei porquê, eu tinha pego nojo de homem hétero, eu só ficava com homem gay. E não sei se era porque eles eram afeminados, que é isso que me chamava atenção, eu não sei. Eu sei que eu vivia dessa forma e era uma surubeira do caramba, era uma prostituição do caramba, sabe? A gente sempre tá trocando de casal, de pessoas como troca de roupa. Geralmente era assim. A gente acaba se apegando muito rápido a qualquer pessoa porque você vira uma pessoa muito carente. E eu percebi que mesmo eu tendo tudo isso, podendo ficar com quem eu queria ficar, ter tudo que eu queria fazer tudo, comprar, e que nem eu falei antes, eu tava vazia, cara, eu não tinha nada, você entendeu? Então, quantas vezes será que Deus não me visitou, né, pra ver se eu queria uma mudança na minha vida? Então, quando eu comecei a querer mudar, foi quando uma vez eu falei assim, eu preciso me entregar pra Deus, porque eu preciso ter uma experiência diferente. Eu comecei a aceitar que ele poderia ser a saída, que Jesus poderia ser a saída, não por conta das pessoas ficarem falando na minha cabeça, até porque eu era distante da minha família e só minha mãe ia pra igreja na época. Hoje vai todo mundo, até meu pai, né? Tá no começo de uma caminhada aí. E na época, praticamente 6 anos atrás, quase 7, porque antes eu trabalhava lá, né? 2013, 2014. E o que aconteceu? Eu tive um encontro com Deus, né? Então foi aonde ele começou, onde eu comecei a dar fruto pra Deus. Então por isso Deus não permitiu que eu morresse, porque eu aceitei. Tudo é a base de aceitação, tudo é a base de escolha, entenderam? Porque, não sei se vocês estão me entendendo, mas é dessa forma, você trabalha na base de escolhas. Deus, ele trabalha assim. Se Deus revela pra alguém que você vai morrer, assim como Deus já usou pessoas pra falar pra mim, por conta de um ex-namorado que eu tive em 2016, que ele tentou me matar. 2016. E foi em 2016. 2017. Aí ele tentou me matar. E Deus usou uma pessoa que na época estava sendo usada por Deus, né? Lá na cidade de Rincão, que eu morava lá. E ele falou que eu tava com a cova aberta e Deus estava fechando a minha cova naquele momento que Deus estava usando esse senhor para falar comigo, né? Esse homem. E ele falou exatamente o que estava acontecendo no meu relacionamento da época. Aí, o que aconteceu? Ele falou algo, uma frase que o cara usou, né? Que o cara falou assim, que se eu não fosse dele eu não ia ser de mais ninguém. Eu ia casar com esse rapaz e tal, só que ele tava assim, dando lado muito pras coisas obscuras, pras coisas do diabo. Ele queria fazer tudo o contrário da vontade de Deus, começou a agir, de formas que não agrada a Deus. Aí tá, tudo bem. E eu fui conversando com ele e nada dele mudar. Eu dei uma chance, dei duas. Na terceira chance eu falei, a terceira é a última, né? Se você não mudar, a gente vai largar, porque eu tô orando a Deus pra que Deus, né, me autorize a fazer isso. Então foi dito e feito, ele tentou me matar várias vezes. E aí ele falou que se eu não fosse dele, eu não ia ser de ninguém. E essa foi a frase que Deus revelou pro rapaz que falou comigo.
E aí Deus tinha usado meu irmão, né, também pra falar já que não era pra eu voltar atrás, porque eu ficava pensando se eu poderia voltar com esse rapaz ou não, porque às vezes ele queria mudar, mas só que na verdade ele tava só vivendo de aparência pra poder me conquistar e essas coisas. Aí tá, tudo bem. Então, ou seja, eu não estava dando frutos que estavam agradando a Deus, entendeu? Eu percebia isso e eu tentava ver, até porque eu não vivia a doutrina bíblica, eu vivia um evangelho mentiroso na época, sabe? Eu não tinha uma estrutura espiritual que eu tenho hoje, até porque Deus usou muito a vida do meu irmão e usa até hoje para poder passar tudo que ele sabe sobre Deus, que Deus fala tudo para ele, ele é um grande homem de Deus e tal. E, então ele ensina a gente, né? Deus chamou ele para ensinar, para ser um mediador, para ser uma pessoa que está ali para levar outras pessoas a Cristo, como se fosse uma ponte, entendeu? Como se fosse uma pessoa que ela automaticamente, através dele, as pessoas possam ter o conhecimento de Deus. Ah, como que é isso? O véu não se rasgou? Não, sim, o véu se rasgou. Você pode ter acesso a Deus. Mas eu estou falando assim, os ensinamentos, entendeu? Porque tem pessoas que são chamadas para ensinar. Né? São chamadas para ensinar a verdade. É através dessa verdade, né, que a fé vem pelo ouvir. O ouvir o que? Da palavra de Deus. Então você se achega a Deus de uma forma diferente. Você aprende aquilo que a pessoa está te ensinando porque é o que ela vive com Deus. Então você vê os frutos na vida da pessoa. Então por isso que você só morre quando você está na presença de Deus. Quando você cumpre sua carreira com Deus. Agora, as pessoas que não estão na presença de Deus geralmente morrem e vão pro inferno. A gente não quer aceitar. A gente fica falando, mais uma estrela que tá brilhando no céu. Gente, não é assim. Não é só porque você amava essa pessoa era uma pessoa boa, que isso quer dizer que ela foi pro céu. Deus tem os padrões dele. Entendeu? A gente decide se a gente vai pro céu ou não. Através do que? Das nossas atitudes, da forma que a gente vive ou não vive para Deus, ou da forma hipócrita que muitos na igreja, que são sem vergonhas, principalmente pastores, pessoas que estão lá na frente que é para dar exemplo e não dá. O pessoal não dá exemplo, quer viver de uma forma totalmente errada para Deus, né? Não dá exemplo, ou seja, existem pessoas que tomaram posse do chamado delas. Só que não vivem o chamado delas, entendeu? Tipo, um pastor, por exemplo. Eu tô ali no meu cargo de pastor, na posição de pastor. Mas ele não dá exemplo de um verdadeiro pastor, entendeu? É isso que eu tô falando pra vocês. Não tem como uma pessoa dessa também, as que estão dentro da igreja, não é todo mundo que vai pro céu. Eu conheço várias pessoas que morreram em pecado, estando dentro da igreja. Ou seja, só porque tá dentro da igreja vai pro céu? Tá dentro da igreja pecando, que é pior ainda. Você conhecer a palavra de Deus, entendeu? E você ser uma pessoa hipócrita, continuar pecando, escondendo, acobertando o pecado, estando no altar, louva, prega, isso e aquilo, regente de louvor, isso e tal. Só que tá no pecado. Você acha que uma pessoa dessa vai pro inferno? Eu falo com certeza que uma pessoa dessa vai pro inferno. Por quê? Porque ela está, além de estar sendo um mau exemplo, né? Ela está sendo hipócrita. E Deus não suporta hipocrisia. Ou você é, ou você não é. Amém? É que nem eu tô aqui pregando pra vocês. Geralmente eu uso essa frase. Aí depois, vocês me veem numa balada. Geralmente eu vou pra evangelizar. Mas vocês vão me ver lá na balada, bebendo beijando a boca de todo mundo. Eu vou vir aqui com a maior cara de pau fazer live pra vocês. Isso é hipocrisia pura e total. Conheço muitas pessoas assim. A maioria dos jovens que eu conheço é assim. Infelizmente, conheço alguns da Quadrangular. Conheço alguns da Assembleia. Conheço vários. Tem muitas igrejas que poderiam ter um potencial para viver melhor. Mas por que você está citando o nome de igrejas? Bola de Neve, Sara Nossa Terra, são vários, sabe? Vários. Não sustenta aquilo que prega, entendeu? É fácil você ter peito para falar de Jesus. O difícil é você ter peito para ser como Jesus foi e para pregar o que ele pregou, porque são coisas totalmente diferentes. Entendeu? Porque, tipo assim, se você dá sua cara a tapa pelo evangelho e você vive do evangelho e para o evangelho, você está vivendo para Jesus. Porque o evangelho é a palavra, não é uma religião. O pessoal criou uma religião aí e... uma religião evangélica. Não existe religião, gente. O pessoal que tem religião, eles criaram para eles culturas, tanto africanas, seja lá qual for, cultura indígena. Até porque na minha família tem cultura indígena e eu não sigo. Por quê? Porque eles não adoram a Deus. Entendeu? Tem cultura afro? Tem cultura que tem o dialeto Zulu? Tem.
Tem várias culturas, a minha família é voltada praticamente totalmente para isso. Ah, espírita não sei do que tem, só que eu não sigo. Por quê? Porque não é de Deus. Eles não adoram a Deus. Então eu não sigo porque não adoro a Deus. Então, ou seja, Deus não está em religiões nenhuma. Cada um prega o seu Deus, ou seja, o seu próprio Deus. Você é o próprio Deus da religião. Entendeu? E o que acontece? Quando acontece dessa forma, a gente é cortado. É que nem um versículo que tá nos evangelhos, eu não vou lembrar agora onde tá, mas se não me engano é Mateus, Lucas, que fala assim, João, se não me engano, João Batista, né? Falando assim, que o machado está posto à raiz das árvores, né? E aquele que não der fruto será arrancado, será cortado. É o que tá falando ali em Lucas 13. Entendeu? João Batista, ele estava pregando o batismo do arrependimento para as pessoas. É o que geralmente a gente prega, que é o arrependimento. Porque sem arrependimento você não consegue, você não tem acesso ao Espírito Santo. Ah, mas a gente nasce puro e não é porque agora eu estou no pecado que o Espírito Santo vai deixar de habitar em mim. Ele deixa sim. A Bíblia fala que o pecado faz divisão entre Deus e o ser humano. Porque se o Espírito Santo, ele habitasse no nosso corpo, a gente estando em pecado, não seria necessário Jesus ter morrido por nós, então. Então o sacrifício dele foi em vão. Entendeu? Então, ou seja, ele morreu para que nós tenhamos acesso ao Espírito Santo. São coisas que às vezes você fala, é muito difícil viver para Deus, é muito complexo, ai, não dá, eu não conseguiria acompanhar a Bíblia e tal. É sim impossível para você tentar viver dessa forma de um jeito humano. Mas se você se entrega para Jesus, é Ele que vai te lapidar, Ele que vai te limpar, é Ele que vai fazer o trabalho na sua vida. Porque Ele é o dono da palavra, Ele é o dono da sua vida, Ele te criou. Então Ele sabe como Ele vai trabalhar com você. Não adianta eu querer forçar você. Eu estou aqui pregando para que Deus possa trabalhar através dessas palavras na sua vida. Eu não estou falando que você é obrigado. Se você quiser ser salvo, é necessário que você siga os mandamentos de Deus, que você faça a vontade de Deus, que você siga os mesmos passos de Cristo. Entendeu? E para isso, para você poder ajudar as pessoas de uma forma perfeita, é só vivendo a palavra de Deus. Não tem como você ajudar de uma forma perfeita como? É a questão da salvação. Porque você pode ajudar a pessoa com seus bens, você pode dar uma casa para a pessoa, você pode dar um carro, como muitos pastores charlatões fazem aí no YouTube, né? Eles dão carro, dão moto, mas e a vida espiritual? E a salvação? E a palavra que alimenta o corpo, a alma e o espírito? Porque o seu corpo também se alimenta da palavra espiritual. Porque te dá força para você negar o pecado. Entendeu? O seu espírito fica mais forte, você consegue vencer o pecado. Quando você vai ver, tem coisas que antes você não conseguia deixar de fazer, você deixa de fazer assim. Por quê? Porque você está vivendo no espírito. Você está jejuando, você está orando, você está lendo a palavra, você está dando ouvidos a pessoas que verdadeiramente seguem a palavra de Deus, estão te ensinando. Então isso vai edificar a sua vida espiritual. Amém? Eu só vou deixar mais um versículo aqui para vocês poderem meditar, que está em João 14. Evangelho de João. Mas antes, vou ler João 4. Versículo 12. Jesus é a mulher samaritana. Ela fala para Jesus, né? Jesus pedindo água para ela e ela começa a falar com ele começa a explicar, né, para ela que ele tem a água viva, né? E ela fala assim para ele: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber esta água tornará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ou seja, essa água que Jesus está falando, para que vai fluir vida eterna na gente, é a questão da gente comer, beber das coisas do Espírito, da palavra de Deus, da Bíblia, entendeu? Que é o que vai fazer com que Jesus trabalhe na gente, ele more na gente e a gente possa viver para ele, como eu já tinha explicado para vocês. Por quê? Porque as coisas do mundo, a gente sempre vai ter fome, a gente sempre vai ter sede, a gente sempre, tipo, fumei um baseado aqui, daqui a pouco você vai querer fumar outro, cheirei um pó aqui, daqui a pouco você vai querer cheirar outros 3 pinos e não vai parar, vai te dar vontade continuamente. Ou seja, essas são as águas do mundo, a água poluída do mundo, que sempre a gente tem que estar ali bebendo para poder saciar uma sede que nunca acaba. É uma sede que, tipo, acaba de momento, daqui a pouco, quando passou a brisa, você tá na bad, está no vazio, você vai voltar a viver da mesma forma outra vez, sempre buscando algo que está te destruindo e não te trazendo vida, entendeu? Sempre chamando a morte para sua vida. Agora, a água de Cristo é diferente, né? Quando você vive para Deus, que nem vai fazer 6 anos que eu expliquei para vocês. Eu não fico mais com mulher, também não tenho nenhum envolvimento com nenhum rapaz, mas já quase casei 2 vezes, não deu certo por conta deles ter pisado na bola e eu já... Sabe quando você cansa, você fala, não tenho mais cabeça pra isso, prefiro só viver pra Deus? As pessoas acham que eu não me envolvi mais por conta de achar que eu ainda tenho algum sentimento sexual por mulher. Não, graças a Deus eu não tenho, tá? E se as pessoas quiserem acreditar ou não, isso vai da consciência delas, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me libertou. Eu busco conhecê-lo todos os dias nas minhas orações, nas minhas leituras bíblicas, na prática da palavra, na prática da obra, né, a Deus, e também sempre escutando Deus usar meu irmão para falar, né, sobre quem é Deus, sobre o que Deus faz, como Deus é, o que Deus revela, o que Deus deixa de revelar e como ele trabalha. Então, nada mais, né, satisfaz minha alma, só Jesus. Que nem eu sempre escuto um louvor para orar. Eles falam muito isso na música, né? Quando você tem fome e sede de Cristo e essas coisas do mundo não fazem mais parte de você, você para de ser uma pessoa que vai procurar tomar água poluída, entendeu? Você para de ser uma pessoa que vai querer voltar a beber, essa vontade, sabe, do mundo, da festa, da prostituição, do sexo, daquela coisa toda, sabe? Você perde essa vontade. Isso some de você, porque Jesus, a Bíblia mesmo fala que a graça dele nos basta, a presença dele nos basta, entendeu? Então, pra que eu vou querer isso? Toda vez que a presença dele começou a me invadir, começou a morar em mim, quando eu comecei a me entregar a ele, essas coisas sumiram de mim. A primeiro encontro que eu tive com Deus, ele tirou toda a vontade de vício que eu tinha. Eu ainda fumava muito na época, e vício de cigarro todo mundo sabe que é uma droga pra largar. Você não larga de um dia pro outro. Eu tive esse encontro com Deus num sábado, se eu não me engano, no segundo sábado de março de 2015. Eu lembro até hoje. E eu lembro até a música que tava tocando no dia, que era aquela música do Regis Danese, Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Eu nunca soube qual era o significado dessa música. Nesse dia, eu entendi que eu tava chamando ele pra entrar na minha casa, que é o meu corpo, né? Que é a casa dele, e na minha vida. E o que aconteceu? Eu fui fumar depois do culto, eu não consegui fumar um cigarro inteiro. Sabe, o vício sumiu, eu não sei explicar pra vocês, é só você tendo um encontro com Deus que você sabe qual é a sensação. Eu posso explicar pra vocês como foi, mas a sensação é só cada um passando mesmo por um encontro com Deus. E o segundo encontro foi quando ele tirou de uma vez o desejo que eu tinha de me envolver com mulheres, desejo tanto sexual, tanto somente de ficar, ou gostar, ter sentimento, e essas coisas assim. Foi quando eu pedi pra ele que se fosse verdade, ele ia tirar isso de mim. Então, agora o último versículo, que é de João 14. Jesus
Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É o que eu acabei de falar para vocês. Se a gente ama Deus, a gente vai viver a vontade dele, a palavra dele. A gente não vai ser cortado, a gente não vai ser uma árvore que não dá frutos. Nós não vamos ser inúteis na mão de Deus, porque nada que está posto na mão dele é inútil, né? É que nem quando André, num dos evangelhos, fala que eles tinham 5 pães, 3 pães, eu não vou me recordar a quantidade, e tinha poucos peixinhos. Mas quando André deu na mão de Jesus, né, que Jesus é Deus, ele foi fazer a multiplicação dos alimentos. A Bíblia fala que se tornaram peixes, ou seja, de peixinhos viraram peixes, porque na mão dele uma coisa pequena pode ser algo grande. Não que você vai ser algo ali que você vai estar se exaltando, mas ele vai aparecer através da sua vida e ele vai sim exaltar a sua vida para as pessoas verem que ele é com você, entendeu? Então é diferente de uma pessoa que vive verdadeiramente, com sinceridade e verdade, honestidade, a palavra de Deus, de uma pessoa que não vive, principalmente as que são uma vergonha, né, pro reino de Deus, que falam que são de Deus e fazem totalmente o contrário. Então é dessa forma. É isso que eu vou deixar pra vocês, porque esse versículo, porque ele fala de uma forma bem explícita. Eu vou ler até outro aqui em cima que ele fala quase a mesma coisa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. É praticamente igual ao versículo que eu li ali embaixo. Jesus, ele falando que aquele que ama ele vai viver para ele. Entendeu? Não vai querer viver pro mundo e para o mundo. Você não vai querer mais as coisas do mundo, porque ele vai suprir e vai acabar com todas as necessidades carnais que a gente pode ter, entendeu? Então é dessa forma, então não tem como a gente culpar Deus. A gente, desde o começo, né, de tudo, desde do Gênesis, essa questão de jogar a culpa no outro, partiu de Adão e Eva, né? Quando a gente ainda está na versão adâmica, né? A gente vive no corpo ainda do pecado, imitando Adão e Eva que pecaram, né? O que eles fizeram? Eva foi lá e foi enganada pela serpente, que é o diabo. Deu a fruta para Adão. Ela enganou o homem, mas o homem se deixou enganar por ela. E os dois pecaram e caíram e Deus tirou eles do paraíso. E ficou um jogando a culpa no outro. Aí Adão jogou a culpa em Deus. Quando Eva mandou ele comer a fruta, ele falou: Adão, por que você comeu? Deus foi cobrar dele porque Deus tinha dado instrução pra ele. Você entendeu, irmãos, como que todas as coisas que a gente falou até aqui voltou no ponto principal, que é a questão da gente dar ouvidos pro nosso chamado e viver ele, pra que a gente possa ajudar as outras pessoas, porque senão a gente acaba destruindo a vida das outras pessoas e as pessoas ainda acabam aceitando, né, essa destruição. Então cada um tem sim parte na culpa do que acontece. Quando Deus pergunta para Adão, que Deus vai cobrar Adão, vai falar: por que você comeu, Adão? Ele fala assim: a culpa foi da mulher, essa mulher que o Senhor me deu aí. Ou seja, ele estava querendo dizer: foi o Senhor que me deu essa mulher, ou seja, a culpa é sua, Deus, o Senhor que me deu ela me enganou. Você entendeu como que é? A gente é assim, muitas vezes, né? Deus, se ele não faz o que a gente quer, se ele não salva alguém, se ele não poupa a vida de alguém, a gente fala que a culpa é dele. A gente nunca fala que a culpa é nossa, se foi por falta de uma atitude nossa, se foi por falta da gente dar ouvidos ao chamado de Deus, a gente poder ser usado tremendamente para poder fazer sinais e prodígios, para as pessoas verem que Jesus, ele é real e que ele pode salvar, e que através da sua vida ele fez muitas coisas grandes, salvou você e tirou você do pecado que nem me tirou e tal e tal e tal. Você entendeu, irmãos? Voltou tudo onde a gente começou desde o começo do vídeo, aquilo que meu irmão falou sobre Saul, sobre Davi, sobre atrapalhar a obra, sobre pastores que distorcem a palavra, que são pedras de tropeço para outras pessoas, daqueles que não vivem o chamado e daqueles que estão ali para viver, mas ao mesmo tempo também não vive e acaba, querendo ou não, atrapalhando outras pessoas que estão se espelhando neles, infelizmente, né, se espelhando em quem não deve se espelhar. Então era isso que eu queria falar pra vocês. Não é que Deus não quer agir, ele age mediante a legalidade que a gente dá pra ele agir. Assim, se a gente desse pra Deus a mesma legalidade, né, a mesma abertura, o mesmo espaço que a gente dá pro diabo agir na nossa vida,
Muitas pessoas já teriam sido ganhas para Jesus. A sua família já teria sido ganha para Jesus e salva. E assim sucessivamente. Porque em Atos dos Apóstolos, eles levaram a sério, né? A igreja padrão é de Atos dos Apóstolos. Eles levaram a sério. A gente coloca a culpa em Deus por tudo. Só que a gente mesmo não admite os nossos erros. É que nem... Eu vou falar uma coisa agora e vou terminar. É que nem os eleitores do Bolsonaro. Eu vi várias coisas esses dias de pessoas, né? Poucas pessoas que admitiram ter errado votar nele. E outras que continuam sustentando os seus erros, né? Principalmente em questão a isso. Eu não estou aqui para falar de política. Mas eu quero falar e pautar isso como um referencial. Por quê? Porque por causa do erro de muitos, principalmente os crentes safados, cristãos falsos, que votaram no Bolsonaro e sustentam essa causa até hoje, eles foram cúmplices e são cúmplices da maior catástrofe política. É o que eu tô falando no vídeo, eu tô usando isso como exemplo porque é verdade, isso se encaixa bastante, tá? Por quê? Porque eles são culpados de muitas mortes. Porque hoje o país não tem estrutura nenhuma. A gente sabia que o Bolsonaro não é uma pessoa, entendeu? Principalmente Deus nem se agrada do Bolsonaro para começo de conversa. Não foi Deus que colocou ele lá, esses crentes mentirosos falando que foi Deus que colocou eles lá. Quem mente é filho do diabo, né? Quem é crente sabe disso, né? Quem se diz que é cristão, entre aspas, aí, sabe disso, mas gosta de viver numa mentira, gosta de mentir, gosta de enganar o povo, gosta de roubar dinheiro do povo, gosta de fazer tudo de errado, né? Corrupção flui que nem água em várias igrejas. São poucas, né? Poucas mesmo, gente, que sustenta aquilo realmente que Cristo pregou um dia. E que usa outras pessoas para pregar até hoje. Mas o que eu fico inconformada é que as pessoas que se dizem cristãs apoiam um cara como o Bolsonaro. Não tô falando isso pra agradar nenhuma classe, tá? De nenhuma pessoa. Tipo, você tá falando isso por causa dos LGBTs, você tá falando isso por causa... Você tá falando isso porque você é PT, que nem meu irmão lembrou agora. Porque você é PT. Gente, eu não sou a favor do PT, porque o PT também não presta. Só que eu não votei em nenhum deles, tá? Pra deixar bem claro. Porém, eu sou totalmente contra uma pessoa que nem o Bolsonaro. Ele ameaçar de morte os homossexuais, as lésbicas, os bis, os pan, seja lá o que for. A pessoa faz o que ela quiser da vida dela, ela vive do jeito que ela quiser. É um problema dela com Deus, entendeu? Agora, o cara fala que devia morrer, que ladrão, que bandido bom é bandido morto, e que não sei o que, o cara falar que ele é cristão, Bolsonaro, cristão, na onde? Ele não preza pela vida de ninguém, ele não preza nem pela vida de vocês, que votaram nele, entendeu? Ele não preza pela vida de vocês, porque eles querem que o comércio volte a ter atividades normais, né? Quando não dá, gente, não dá. Você entendeu? Então, por culpa de pessoas que não se posicionam como devem se posicionar, muitos outros são atingidos. Entendeu? É isso que eu falei no vídeo todo, sabe? Usando vários exemplos, lendo várias passagens da Bíblia, que chegou até nesse ponto do Bolsonaro. Por quê? Porque, infelizmente, como eu falei agora de várias pessoas que falam aí que são de Deus e que dão exemplo e tal, a gente vê máscaras caindo a partir do momento que a pessoa vota num insano como o Bolsonaro, né? Acabando com a vida, né? Se deixar por ele solta uma bomba nuclear no Brasil e tá tudo bem. Gastou milhões em armamento militar, agora o povo não tem uma estrutura hospitalar, já não tava boa, né? Estrutura hospitalar, agora tá pior, né? O pessoal fala que eu quero puxar o saco dos gays, que eu quero puxar o saco do PT, que eu quero puxar o saco de ladrão, de bandido, de nóia, por conta de eu não apoiar o Bolsonaro. Gente, a questão não é essa, entendeu? A questão é que quem tem pelo menos um pouco de neurônio na mente, entende o que eu tô querendo dizer. Não tem a ver se a pessoa crê ou não em Deus. O que eu tô falando aqui sobre em questão ao Bolsonaro. Até porque quem crê em Deus devia ser mais coerente em não ter votado nesse cara, entendeu? Eu não tô puxando o saco de ninguém. Se o cara quer ser trans, quer ser gay, o problema é dele. O Bolsonaro não é Deus pra tirar a vida das pessoas. Eu sou totalmente contra. E quem votou nele, cada vez mais tá compartilhando como falar de atrocidades, vamos dizer assim. Entendeu? Ele é desumano pra qualquer classe social, pra qualquer classe sexual.
ele não presta pra nada. Eu não tenho nada contra a pessoa dele, ele como ser humano. Eu espero que um dia ele possa se arrepender dessas merdas que ele tá fazendo, que eu duvido muito, mas espero que sim. Porém, eu sou totalmente contra todas as atitudes dele. Ele é machista, ele não respeita as mulheres, ele não respeita ninguém, entendeu? Ele não respeita nem a própria filha dele. Entendeu? Então é complicado isso. Então quando você se coloca numa posição de se preocupar com as outras pessoas, entendeu? Eu estou falando em questão que eu sou a favor da vida. O que cada um faz é problema de cada um, mas eu sou a favor da vida. Porque se eu sou a favor da vida, eu quero preservar a vida das pessoas, é porque eu quero que pelo menos, eu queria que todas, mas provavelmente talvez não sejam todas que cheguem ao conhecimento e que queiram a questão de viver para Cristo ou não. Isso é uma escolha também das pessoas. Cada um escolhe o que quer. Só que, claro, que eu desejo sim que muitos sejam salvos por Jesus e etc. Como eu já falei no decorrer do vídeo todo. Porém, para isso as pessoas têm que estar vivas. Não é que nem o Bolsonaro, que quer pegar e quer ficar comprando aí os pastores, né? Esses pastores que gostam disso aqui, ó. O Edir Macedo deve estar louco, né? Porque não tá recebendo dízimo, né? Porque tá tudo, as igrejas tá tudo fechada. O pessoal queria abrir as portas das igrejas. Eu não acho certo, porque tem pessoas que não são imunes ao vírus. Tem muitas pessoas morrendo, entendeu? Tem muita coisa ruim acontecendo. Deus, ele pode sim fazer qualquer tipo de milagre, até mesmo acabar com o Covid assim. Você entendeu? Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que estão sendo provadas até mesmo por Deus através disso. Porque tem muitas pessoas ruins no mundo que, além de colocar a mão na consciência e falar, velho, tem que mudar, sei lá, o que vai ser da minha vida aí pra frente, eu tinha que ser, sei lá, uma pessoa melhor. Já que vocês querem levar o título de cristão no peito, então pelo menos haja como cristão, né? Haja como cristão, que nem o meu irmão, e que nem eu já falei para umas meninas, pra Ingrid, já falei pra Kelly, já falei pra várias pessoas, que o meu irmão, ele é o único homem que eu conheço, assim, cristão, de verdade, que não tira nenhum homossexual, que não tira nenhum nóia, nenhum ladrão. Ele faz amizade com todo mundo, os menininhos que a gente tem amizade, as bi, no caso, as mona, que a gente tem amizade, vem, cumprimenta ele com um beijo no rosto, ele abraça, ele não tira, ele não tem nenhum preconceito, você entendeu? Até porque quando... E as pessoas julgam a gente, o pessoal da igreja, sabe? Que se diz da igreja, julga a gente, fala que a gente tá no meio do povo pecador, e que não sei o quê, e papapá, só que eles não estão ali pra abraçar, eles não estão ali pra pregar o evangelho, nunca faltar com a verdade, mediante a palavra de Deus. Mas assim, é lógico, não é todo mundo que vai aceitar, porém... isso não quer dizer que eu tenho que ser inimigo das pessoas, entendeu? E nem as pessoas serem meus inimigos, entendeu? É assim que a gente vai na Toledo, o pessoal geralmente, os que gostam, né? Porque tem os que não gostam. O pessoal que gosta da gente geralmente, quando a gente não vai, que agora não tem como ir, mas quando a gente estava indo bastante antes da pandemia, o pessoal às vezes falava, nossa, sentia falta de vocês, de conversar, de falar de Deus. A gente troca assunto sobre várias coisas. Não é só, a gente não fala só do Senhor. A gente fala também do assunto que a pessoa quer conversar. Às vezes ela tem um problema, às vezes a pessoa ela quer trocar uma ideia, ela quer desabafar. Então, se a pessoa aceitar a gente falar que a solução é Cristo, tudo bem. Se a pessoa não aceitar, tudo bem. A gente vai continuar conversando ali. Vamos tomar um refrigerante, vamos comer um lanche, vamos tomar um açaí, vamos chamar pra sair, vamos em algum lugar. A gente até convida pra vir na nossa casa, entendeu? Porque, tipo assim, Deus, Jesus, ele é muito maravilhoso, cara. Por quê? Quando os fariseus falou, esse homem dorme na casa de pecadores, ele anda com pecadores, ele come com pecadores. Ele falou, mas são esses que precisam de mim. Porque, geralmente, o pessoal mais excluído da sociedade é os nóios ladrão, o pessoal... do LGBT, eu já vou falar LGBT em geral, porque são várias classes, trans, as lésbicas, as bissexuais, pansexuais e os gays sexuais, entendeu? Então, eu falo LGBT pra falar em total. Então, geralmente são excluídos das suas famílias, e o Bolsonaro até apoia isso. Uma moça lá de Guatapará, eu falei pra ela, eu não apoio você ter jogado sua filha pra fora de casa, até porque quando eu vivia na condição homossexual, o meu pai queria me jogar pra fora de casa, só que a minha mãe não deixou, você entendeu? E a minha mãe já ia pra igreja. Ela era a única pessoa que eu conhecia de igreja, que geralmente é difícil hoje você conhecer pessoas que entendem ou que já viveu e sabe muito bem como que é. E você, tipo assim, você ser totalmente excluído pela sua família, uns aceitam, outros não. E aí meu pai era um cabo de guerra comigo, hoje não. A gente se dá até bem,
Porém, eu já sei o que eu passei, entendeu? E tipo assim, eu falei pra mãe dessa menina e ela não gostou. Por quê? Porque eles acham melhor jogar pra fora. Vai cair em outro assunto que tem a ver com o que eu falei. Se você se coloca na posição de cuidar de uma vida, independente se você aceita ou não, porque a mãe dessa menina, ela é da igreja também. Só que você pregar, você cuidar, quem vai trazer a pessoa para Jesus, como aconteceu comigo, é o Espírito Santo. Não adianta você querer forçar, não adianta você querer pegar e querer enfiar dentro da cabeça da pessoa a força, querer obrigar a pessoa a fazer algo que ela não quer, você entendeu? E jogar pra fora, a pessoa ficar com raiva de você. Foi o que eu falei até pra irmã dessa menina. Conversei, eu e meu irmão, a gente conversou com ela, com a mãe dela. Eu falei, eu não acho certo colocar pra fora de casa. Por quê? Lá fora, só a gente sabe o que pode acontecer. E se acontecer do seu filho perder a vida? Você vai ser culpado, você vai se sentir culpado e com certeza você vai ser culpado. Porque você poderia estar cuidando do seu filho, da sua filha dentro de casa. Entendeu? Não deixar, tipo assim, sabe, querer ficar forçando aquela coisa chata. Eu sei que não é todo mundo tem psicológico pra isso. Entendeu? Porque, tipo assim, Jesus ensinou ao meu irmão, ensinou a mim, que nós devemos respeitar as escolhas das pessoas, entendeu? Cada um escolhe o que quer. Eu não vou pegar e vou falar assim, ai, fulano, sabe? Vou ficar tirando uma com a cara da pessoa, vou ficar, tipo, desmerecendo a pessoa, entendeu? Cada um faz o que quer. Segundo a Bíblia, o Senhor, ele não se agrada, entendeu? Porém, cada um escolhe o que quer, é o que eu já falei. Ninguém é obrigado, nem Deus obriga. Só que a gente não vai deixar de pregar a verdade. Só que não é por isso que todo mundo vai virar seu inimigo, ou coisa e tal, e muitas outras coisas, sabe? Então a questão às vezes eu até aconselho algumas pessoas, sabe? Se o pai e a mãe não tá dando conta de ter psicológico pra tratar com isso, então eu tento conversar com a pessoa que tá passando por tal situação. Principalmente quem usa droga, gente. Eu já fui usuária, todo mundo sabe. O meu irmão também já viveu nessa vida do crime, ele tem um testemunho super gigantesco e impactante sobre. Ele já fez muita coisa errada, ele já quase morreu, já quase matou, entendeu? Então a gente já viveu nesse cenário, a gente sabe como que é. Então, geralmente, as pessoas não sabem lidar. Hoje as igrejas não têm estrutura nenhuma para lidar com noia, para lidar com nenhum usuário, com nenhum LGBT. Se entrar um travesti montado, geralmente o pessoal só se transveste para programa. Outros não, outros já adaptam o transgênero. Se uma pessoa entrar assim na igreja, o pessoal vai ficar olhando com cara de assustado, entendeu? E qual seria a reação da pessoa? Eu não vou mais voltar nesse lugar. Tá todo mundo olhando pra mim esquisito, como se eu fosse um ET. Você entendeu? É dessa forma. Tipo, aí o pessoal acha que eu quero puxar o saco. Gente, não é puxar saco, é você se importar com as outras pessoas. Porque se eu tivesse no lugar de um travesti, ou de uma menina trans, ou de um homem trans, eu também me sentiria assim. Até porque eu já passei por isso. Na minha família, quando algumas pessoas ficaram sabendo, o pessoal começou a me tratar diferente. Eu percebi isso, sabe? Infelizmente, acontece. Você vai ser tratado de formas que você não quer ser tratado. É um preço, querendo ou não, que a gente acaba pagando também. Só que, o que acontece? Como eu já passei por isso, eu procuro conversar. Eu converso com a família ou com as pessoas. Se a família não quiser conversa, a gente conversa só com as pessoas mesmo. E tenta levar a situação adiante pra ver o que a pessoa, é Deus que vai trabalhar na vida da pessoa, gente. Se a pessoa ela vai querer continuar, se ela não vai, é um problema só da pessoa, entendeu? É que nem eu falo, eu não está me atrapalhando viver. Se a pessoa chegar em mim e falar, eu sou trans, eu sou gay, eu sou lésbica, que nem várias pessoas já conversaram comigo no chat do Face, às vezes algumas meninas falaram, que eu curti você e tal, mas você é hétero, né, e tal, e a gente continua numa amizade numa boa, entendeu? Pra que eu vou tirar a pessoa só porque a pessoa tá querendo ficar comigo ou teve um interesse? Não, eu explico a situação, explico o meu testemunho e tal, e a pessoa fala, não, de boa. Que nem já aconteceu com o meu irmão, vários meninos já falaram com ele, já deram em cima dele, gente, de falar coisas assim, bem obscenas, sabe? E ele levou na esportiva, por quê? E os meninos você entendeu? Sem falar das meninas também, sabe? As meninas que armou pra mim derrubar eu, que Deus já tinha me revelado sobre que Deus preparou que ela não foi por onde. Que aí ela voltou pra trás, ela não quis casar comigo, depois ela quis casar de novo. Então ela voltou pra trás, escolhas, ela decidiu, então não tem como eu consertar agora. Deus promete, mas se você não quer, Deus não vai te forçar.
É, que nem Isso meu irmão. é bíblico. Que nem meu irmão acabou de falar Deus vai agora. preparar outra pessoa, então Deus vai preparar outra pessoa pra mim, porque ela não quis. Que nem quando meu irmão tentou Entendeu? concluir o casamento, que ele entrou, né, com uma menina que era até da igreja. Gente, dentro da igreja, vai achando que todo mundo é santo, né? Todo mundo santo. Não, viu? Não se engane com as aparências. É o que aconteceu com o meu irmão, que é essa moça. O que Deus começou a falar e terminar, né? Concluindo o que Deus estava a falar. Sim. Que aí ela armou com outras meninas que mexem com os negócios obscuros no mundo aí e tal. Meu Deus, meu pai me revelou. E essas meninas ficou dando em cima de mim, umas porque queria ficar comigo mesmo e fazer amarração pra ficar comigo e ficar com elas e não vou, e tipo, a outra não ia conseguir tirar um pedaço de nada, porque ela quer. Você entendeu? As pessoas acham que é assim. Pra tirar, né? Eu aproveito. Aí ela já juntou com essas meninas aí, uma menina fica mentindo pros outros que vai lá na Toledo, falando que eu não tô conversando mais com ela, por quê? Porque ela se juntou com a outra, porque eu tenho que falar com ela. As pessoas querem defamar a gente sem conhecer a gente. Eu tive uma amizade com essa menina, o sobrenome dela é Oliveira, tem duas. Que a juntou com o outro. Não vou falar. E ela falou pros outros, Barrotão tá te mandando um abraço. Um abraço Barrote. também. Aqui, ó. Você entendeu? Então, é que nem eu falo, eu fiz amizade com a minha, mas é que nem eu vou explicar pros irmãos. Ela tentou me enganar, tentando ficar comigo, tentando me derrubar, você entendeu? E eu vou resumir, pra me derrubar, pra ela, tanto ela ficar comigo e essa menina tentou ser minha ex ficar comigo. Aí eu não converso mais com essa menina porque às vezes eu posso até cumprimentar os amigos dela e ela falar um oi tu, mas não é a mesma confiança, não é a mesma conversa. Por quê? Porque eu soube a intenção verdadeira da menina. Então, mas é desse jeito. Ela não quis manter uma amizade, É desse aí ela jeito. mostrou que gostava de mim, aí eu comecei a falar umas coisas pra ela. As pessoas não conseguem o que quer. Aí eu perguntei pra ela no Face se ela gostava de mim, ela Desconversou. Na minha frente, ela tentou falar pra mim que gostava de mim e tal, e tentou até ficar comigo e me beijar, tentando tipo, as pessoas querem forçar a gente a fazer algo que a gente não quer fazer. Tipo, irmãos, ela jogando sinais pra mim, tanto de um lado comigo, quanto do outro, dando a entender que gostava de mim, tava gostando de mim. Na hora que eu fui perguntar, rasgar na cara, ela mentiu. Aí depois a pessoa mente. É isso que eu tava falando pro pessoal aqui agora. Aí tipo assim, você não quer ficar com a pessoa, aí a pessoa começa a difamar você, começa a falar que você é crente escroto, e difama a sua imagem, fala que você é aqueles crente que não gosta de gay, que não sei o que, sabe? E começa a falar um monte de mentira, sabe, gente? Que nem aconteceu com o menino que eu falei no começo do vídeo, que tentou me matar, que era o Matheus, de 2016. Lá na Praça da Toledo, ele tentou colocar as bi tudo contra mim, contra meu irmão, sabe? Em 2019. Queria me bater, queria colocar o pessoal, que eu até converso, tem no Facebook, o pessoal me conhece, começou a querer fazer outra imagem de mim por conta de eu não querer mais ficar com ele, entendeu? Então, às vezes as pessoas acham que o meu irmão e eu, a gente é aqueles crentes escrotos, sabe? Que tem preconceito. Gente, nem Jesus tem preconceito, você entendeu? Cada um escolhe o que quer pra sua vida, ou permanece no que quer permanecer, independente daquilo que eu possa falar, tipo, eu vou ficar falando. Não, eu nunca falo o que eu acho, eu só falo o que tá na Bíblia, pra depois que eu não seja julgada pelas minhas próprias palavras. Por quê? Porque se eu falar algo pra você que não é bíblico, Deus ele vai cobrar de mim. Entendeu? Até porque que todos que estão me assistindo, todos que já assistiram, todos que me conhecem, aqueles que são ou os que não são, podem ter um relacionamento com Deus mediante, lógico, a vontade de Deus, é o que está escrito. Só que assim, tudo é um trabalhar de Deus, gente. Eu não sou Deus, eu não sou Espírito Santo, eu não mando na vida de ninguém. Eu prego aquilo que Deus fez na minha vida, entendeu? O que eu fui anteriormente não tem como eu cancelar. Você entendeu? Não tem como eu reverter como eu vivia antigamente. Só que depois que eu parei de viver da forma que eu vivia, não só na minha área sexual, né? Na minha identidade sexual que eu tinha anteriormente. Porém, em questão de vícios, de qualquer outra coisa, droga, etc, sabe, gente? Tudo que eu já falei. E o que acontece? Você dá essa liberdade pra Deus. Não é colocando na mente das pessoas. É que nem a questão que eu vou voltar do Bolsonaro. Por quê? Porque a questão do Bolsonaro, muitas igrejas por aí, gente, entendam, igreja é legal.
Só que aquela que é de Deus, aquela que é verdadeira, aquela que faz aquilo que Deus faria se estivesse no lugar deles. Não aquelas falsas que tem por aí, que a gente já sabe o que faz um monte de merda. A maioria das igrejas influenciaram as pessoas a votar no Bolsonaro, entendeu? Isso não foi legal. Porque você persuade as pessoas. Persuasão nem é de Deus, para começo de conversa. Quem persuade é o diabo. Ele que gosta de persuadir e fazer as pessoas fazer um monte de merda. E a pessoa também geralmente faz por conta de escolhas. Mas enfim. E eu não gostei disso. Porque essa questão de você ser influenciado, você ser uma pessoa que não pode ter a liberdade de escolher, é lógico, você tem que escolher aquilo que Deus escolheria pra você. Por isso que eu sempre coloco nas mãos de Deus. Falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Hoje eu faço isso, antigamente eu não fazia. Não, fiz muita merda na minha vida, tá? Só que quando a gente escolhe errado e a gente tem a chance de escolher certo, e a gente continua escolhendo errado, continua nas mesmas posições de sempre, e chega uma hora que isso pode ter uma consequência ruim, entendeu? Então é sempre bom a gente colocar tudo na mão de Deus para que Ele escolha por nós. E a gente aceitar o que Ele falar. Se a gente colocar na mão dele e falar, o que o senhor acha? Ele vai dar a certeza do que é bom. E você falar, mas eu não quero. Beleza? Ele vai falar, beleza, só que infelizmente a gente vai ter consequências. A gente acaba tendo todo tipo de consequência, entendeu? Mas é isso, pessoal. Era isso que eu queria falar pra vocês. Que a gente, quando a gente tá nas nossas posições que são direcionadas por Deus, a gente pode ajudar muitas pessoas. O nosso chamado, busca seu chamado em Deus. Pra que Deus te criou? Porque todo mundo tem um chamado. Deus me chamou pra ser missionário e profeta, certo? Talvez o chamado dos meninos ou das meninas que estão me assistindo possa ser ou de pastor, ou de uma diaconisa, ou de... como que fala? Eu não acabei de falar agora de uma missionária, de uma profeta, de uma evangelista, ou de um evangelista, você entendeu? Porque através da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus, você pode salvar muitas pessoas. Entendeu? Porque tudo o que acontece na nossa vida, tudo que é bom ou ruim, tem influência espiritual. Tá tudo nas regiões espirituais. Então tudo que está no espiritual tem efeito no material. Então antes de surgir no material, essas coisas surgem no mundo espiritual. Então tem sim as forças malignas e as forças, no caso as de Deus, né, as forças celestiais, as forças divinas, e entre outras coisas, sabe? Que tá aí pra nos ajudar, os anjos de Deus. Tem muita gente que não acredita, mas eles são reais, tá? Eles são bem reais. Eu já tive muitas experiências boas em questão às coisas de Deus, mas eu também já tive muitas experiências ruins, que hoje eu posso tirar proveito pra poder contar testemunho de como eu me livrei, como que funciona em questão a coisas espirituais do lado oposto ao lado de Deus, entendeu? Eu não tenho religião, tá? Pra deixar bem claro pra vocês, religião divide as pessoas, destrói relacionamentos, destrói amizades, destrói tudo aquilo que Deus quer como harmonia entre as pessoas, sabe? É só Ele que pode nos colocar unidos com os outros, só que mediante a vontade dEle, sem essa de religião. Ah, mas a minha religião faz isso, faz aquilo. Beleza, cara, mas a sua religião prega um Deus, aquela outra religião prega outro Deus, e, tipo, existe um Deus só. Então a gente inventa deuses, né, pra seguir, porque a gente muitas vezes não quer seguir aquilo que o Deus da Bíblia, no caso, ele fala pra gente seguir. A gente acha que a Bíblia ela é errada e blá blá blá, mas depois de um tempo, quando eu comecei a praticar ela, eu vi que ela é bem legal. Eu já fui ateia, tá? Eu já fui satanista, eu já mexi com muita coisa voltada pra ocultismo, pra muita coisa. Eu preciso fazer vídeo falando sobre isso. Eu sempre falo que vou fazer, acabo não fazendo, mas eu preciso fazer pra contar um pouco mais do meu testemunho pra vocês, né? E um legado pra vocês, entendeu? Porque isso que eu tô fazendo agora é me importar com vocês. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas não contam aquilo que é certo e aquilo que é errado. E quando a gente faz isso, a gente tá amando o próximo. Por quê? Porque a gente tá tentando fazer com que o próximo se previna de futuras consequências ruins. Porque talvez você me ouvindo agora, ou quem chegou agora pode dar play depois que eu compartilhar esse vídeo, que eu vou deixar ele aí, né, no meu perfil. Então o que acontece? Você pode assistir, pode
ser edificado. Muitas coisas ajudam, porque às vezes você tá pensando em fazer algo errado e você acaba não fazendo. Muitas vezes a gente precisa de uma palavra, cara, de uma pessoa que pelo menos fale palavras de vida, que são as palavras de Deus, e vive essas palavras. Porque não adianta eu só falar pra vocês e não viver essas palavras, entendeu? Infelizmente, as pessoas quando deixam de falar, de pregar e de viver o evangelho verdadeiro, doutrinado, que eu digo que a santa doutrina é o quê? São disciplinas para nós, essas doutrinas da Bíblia, não inventadas, tá? O que acontece? O nosso corpo fica sem disciplina, a nossa mentalidade fica sem disciplina, os nossos desejos, nossas impulsões, ansiedade, fica tudo descoordenado, entendeu? Eu já tive problema de ansiedade, tá? Eu sei como que é. Eu já tive depressão profunda num nível super avançado. Eu sei como que é. Você passa por várias coisas e você não vê solução pra nada, entendeu? E aí o pessoal fala, já passou por psicólogo? Já, gente, já passei por psicólogo, não adiantou nada. Não adiantou nada. É uma droga psicólogo, tá? Não é legal. E entre outras coisas que já aconteceu comigo, por quê? Porque aí você tem que tomar remédio, você tem que tomar várias coisas que só vai te deixar grogue, não vai fazer você se livrar disso, entendeu? Por isso que quando eu tive meus encontros espirituais com Deus, Ele me limpou, me livrou de várias coisas, que eu já tentei suicídio várias vezes também. Fiz pacto de sangue com o diabo, já falei isso, né? Então, o que aconteceu? Ele me curou, entendeu? É diferente de você... Não, Jesus, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são uma casa de autoajuda. Eles não são uma clínica para dependentes químicos, entendeu? Para alcoólatras anônimos. Não. Ele é cura. Se ele tocar em você e você der liberdade para que você seja curado, seja lá o que for, sabe? Que nem aconteceu comigo. Eu já tive sinusite, renite, o pessoal fala que não tem cura. Tem cura, porque ele me curou. Eu não tenho mais, já vai fazer 6 anos. Não sofro mais de nada disso. Eu tinha um problema... É meio indelicado eu falar isso, mas eu vou falar. Eu já tive um problema no ânus uma vez, que geralmente, dependendo do que eu comia, sangrava. Isso já faz muito tempo atrás, mas ele me curou, era um problema na hemorroida. Que mais? Geralmente surgem uns caroços no meu corpo também. Nunca mais aconteceu essas coisas comigo, entendeu? Por quê? Eu quis me entregar verdadeiramente para Cristo, para que Ele fizesse o que Ele queria fazer. Então eu vou viver o que Ele quer que eu viva, entendeu? É dessa forma. Porque senão, gente, se você vive pro mundo, o pecado, ele não traz só morte pro nosso corpo e a gente ser enterrado lá no caixão. Ele traz também muitas doenças. Dependendo da forma que a gente vive, que nem eu já não tinha quase fígado mais. Sabe aqueles bêbados que dá trombose, que eles têm que arrancar a perna de tanto que bebe, porque a circulação do sangue já tá cagada? Quase aconteceu isso comigo também, porque eu bebia muito. Eu ficava com a mão muito inchada, a perna muito inchada. Eu até fiquei preocupada na época. Eu já quase tive game over também com cocaína. Então, não é só você ser dependente químico. Até porque quando eu parei com essas coisas, eu vivia doente. Mesmo que eu tinha parado, meu corpo estava estável, eu vivia doente. Era uma doença atrás da outra. Eu não tinha saúde nenhuma. Foi só eu ter um encontro com Deus, sumiu tudo. Você entendeu? Foram assim, são processos de libertação, entendeu? Então isso que eu queria deixar pra vocês, porque o que mais importa é a salvação das nossas almas, tá? A salvação de tudo, corpo, alma e espírito, porque a gente vai dar conta até do nosso corpo. Tudo que a gente faz com o nosso corpo, se a gente estiver fazendo coisas erradas, machucando o corpo. Você quer pôr piercing? Cara, a vida é sua, você faz o que você quiser. Porém, a gente vai prestar contas do que a gente faz com o nosso corpo. Entendeu? Que desagrada muito a Deus. Ele quer ali cuidar da gente, a gente tá destruindo a gente. Mas eu acho bonito, é legal. Beleza, cara. Você pode fazer o que você quiser. Só que, querendo ou não, a gente vai prestar conta de tudo. Tudo que a gente faz, todas as mutilações, todas as modificações, entendeu? Cada coisa e cada pessoa nasceu pra ser o que é. A natureza, ela não dá saltos, entendeu? Não dá saltos. Você não vai ver uma árvore se evoluindo pra um carro. Você entendeu? Você não vai ver, que nem o pessoal fala que a gente veio do macaco. Gente, aí o pessoal fala, a gente veio do macaco porque foi o universo que criou a gente. Beleza, se o universo criou a gente, quem criou o universo? Você entendeu?
É sempre aquelas coisas. Aí fala, o homem criou Deus. Beleza, mas e quem criou a gente? Você vai sempre rodar nesses assuntos que vai chegar no assunto Deus. Vai sempre chegar na pessoa Deus. Você entendeu? Vai ser sempre perguntas que automaticamente que você está perguntando, você está respondendo para você mesmo. Então não tem evolução. A gente nasce para ser o que a gente é. Ou seja, que nem esse ventilador aqui. Esse ventilador, por exemplo. Ele é um ventilador. Ele foi criado, né, para poder trazer um frescor pra gente por causa do calor e etc. Agora, tipo assim, eu fui chamada para ganhar almas assim como todos vocês, né? Cada um tem o seu chamado, mas todos foram chamados para pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus, ou pelo menos viver para ele, né? Porque nem todo mundo vai querer ir pro céu. Não, todo mundo quer ir pro céu, mas nem todo mundo quer viver esses procedimentos da palavra para chegar ao céu. Ou seja, o chamado do ventilador é para fazer vento, o meu chamado é para ganhar almas. Como que eu vou querer ser o ventilador sendo que Deus me chamou para ser outra coisa? Entendeu? Tem sempre essas questões, gente. Então a gente muitas vezes quer ser o que a gente não nasceu para ser. A gente quer ser quem a gente não nasceu para ser. Então é dessa forma, a gente trabalhando dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer e ser, a gente vai bem. Se a gente faz a vontade dele, a gente vai bem. Entendeu? E é isso aí. Muito obrigada por terem ficado até agora, que eu acho que deve ter ido 1 hora e pouco de vídeo. Acho que sim. Mas foi muito bom. Deus usou a vida do meu irmão para dar vários exemplos que completam tudo que eu tava falando aqui. Foram fortes, né? Porque se você for ver os dois lados, né? Se for de Moisés, não falar de Moisés, depois de Davi e Saul. Pessoas diferentes, mas situações parecidas. E depois também, que nem você falou, que se completa no Novo Testamento. Sim. Tem esse negócio de frutos, essas coisas assim que você falou de Lucas, é notório porque você via que os apóstolos tinham o mesmo parecer. Cada um tinha, a maioria de todos tinha todas as características de Cristo, mas algum não tinha todos. Qual que é? Você comparar o apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro, qual que era o mais parecido com Cristo? Era apóstolo Paulo. Que é isso que eu não estou falando pessoal. Então, isso foi chamado para ser apóstolo, mas cada um, o apóstolo Paulo foi chamado para pregar para o gentio, o apóstolo Pedro foi chamado para quê? Para chamar aqueles que eram da circuncisão. Então, dos judeus. Aqueles que já eram convertidos, Paulo já falava para o povo ir para Pedro ensinar. Porque a pessoa já era convertida. Sim. Então o apóstolo Paulo ganhava a alma, ensinava para as pessoas, ele era doutor, e ensinava para as pessoas também o caminho certo das doutrinas de Cristo, que Jesus usava ele, o Espírito Santo usava ele, e Deus usava ele, e aí ele completava aquilo que Deus mandava. Ele falava para o povo, ficar firme, aí vinha Pedro e falava aquilo que Deus mandava. Cada apóstolo, no mesmo parecer, falava aquilo pregava que Deus o mesmo mandava evangelho o povo, né? Você pode ver as epístolas dele. Sim, é verdade. Justificam tudo. Então o que eu aprendo? Uma completa a outra. Sim. É que nem se for um negócio de persuasão, tem que falar os dois, porque tem a persuasão de Deus e tem a persuasão do. Tava no banheiro, tava me usando falar isso daí, que tem persuasão de Deus e tem persuasão do diabo. Qual que é a persuasão do diabo? A persuasão do diabo é querer passar a mão na cabeça e falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, o evangelho light, mentiroso, adúltero. Geralmente tem igreja que prega isso, que a pessoa quer ouvir, não que ela precisa ouvir. Enganos e enganos os indoutos, né? Aquela pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus direito. Sim. Aí quando Pedro começa a pregar o evangelho, que ele ganha 5.000 almas, 3.000 almas para Jesus, os caras falavam que era listrado, que era doutorado. Cara, esses caras nem magistrado. sabem. Nossa, o cara realmente tem um conhecimento de Deus, ele tem um conhecimento de Jesus Cristo, ele tem um conhecimento do céu, sabendo do céu. Por quê? Porque Jesus estava com ele, ele andou com Jesus e Deus estava andando com ele. Os caras viram que ele pregou, as pessoas foi convencido. Então, o que eu aprendo? Ele foi poderoso em palavras e em obras. Sim. Porque tanto a fé consumou com as obras. Por quê? Porque ele foi pregar o evangelho, foi fazer a obra e a obra se completou. E a Bíblia, né, a palavra de Deus, a Escritura se completou também. E a palavra de Deus se completou na vida dele. Deus usou ele e completou a obra. E a virtude se completou naquele momento. Por quê? Porque almas foi salva.
foi liberta e creu no nome de Jesus verdadeiramente. Mas o seguinte, que ele não forçou, ele estava pregando. É isso que eu tava falando pro pessoal agora. Estava A questão pregando. da persuasão que eu falei, não, assim, eu sei que tem os dois lados, mas eu tava Não, falando. entendi o que você quis dizer. Você A falou questão. de um lado só. Você Não. falou o lado que o povo engana. Não, eu tô falando a parte que o diabo faz. Então, Você entendeu? Quem engana, quem está enganando o povo, está sendo A persuasão usado do pelo maligno, diabo. no caso. É, você falou do lado, só Entendeu? um lado. Eu tô falando dos dois. Tô falando porque só eu dessa também falando parte. do lado. Entendeu? Porque é o certo. Porque a persuasão de Deus, que nem vou terminar de falar, se termina. A persuasão de Deus, qual que é a persuasão de Deus? A persuasão de Deus é você provar nas escrituras. Sim. Porque em Apocalipse, se você comparar Apocalipse com 1 João, porque João está na mesma coisa que ele falou assim, ó, lá vem o anticristo, mas muitos anticristos têm saído ao mundo. É. Mas essa é a última hora que o anticristo vem aí. Aí fala assim, saiu de nós porque não era do meio de nós, porque não era nós. Por isso Era que falso saiu. cristão. Então, peraí, então eu vou lá em Esses Apocalipse que é o que 13 e caga falo em assim, tudo, ó, né? Misericórdia. Ó, vai vir a segunda besta que mexe da terra, ou da Da água terra, da eu terra, acho. ele fala, Você né? acha que é Da da água da terra. terra, acho que ele fala da terra. Que faz sinais e prodígios. Sim. Mas quando ele abre a boca, fala como o dragão. Aí Quem é o que Jesus dragão? falou em Mateus Diabo. 7? O que Jesus falou em Mateus 7? Que você conhece a árvore pelo fruto. Sim. Então você vai conhecer o homem de Deus, aquilo que ele ensina. É, se é bíblico ou Se não. é bíblico, não. Sem Então, distorção da então palavra, aí né? a persuasão de Paulo que ele disputava na sinagoga era isso. Ele É. quebrava os caras porque ele provava nas escrituras que os caras estavam errados e ele estava certo. Porque Deus estava usando ele para provar Sim. isso, que a verdade era Cristo. É verdade. Entendeu? E é isso, meus queridos. Quem chegou agora, dá um play aí pra começar de novo a pregação, tá? Porque o assunto é bem legal. E pessoal, queria deixar uma coisa aqui bem registrada pra vocês. Cara, servir a Deus é muito bom, de verdade. Ser usado por Deus é melhor ainda. É muito gostoso. O pessoal fala que é chato. Ah, é porque eu tenho que parar de pecar. E eu tenho que parar com a minha vida, não sei o que. Não, você não vai parar de viver. Aí que você vai começar a viver de verdade, entendeu? É muito bom servir a Deus, tá? Sou prova viva disso. Fui uma pessoa muito, como fala assim, do balacobaco mesmo. Fui muito do babado. Mas Deus, cara, sem comparações a qualquer brisa que eu já tive na minha vida, a qualquer sensação, qualquer desejo, a qualquer objetivo alcançado que eu tive nessa vida de pecado, sabe? A qualquer, tipo, atração sexual, qualquer sensação que seja, você entendeu? Servir a Deus é 1000 vezes melhor. Tô te falando, sério. Quando você sente o toque dele, quando você se entrega a ele, você vive pra ele, você tá buscando, você tá orando, você sente a presença, cara, não tem coisa melhor. Então, pra vocês, eu deixo esse aconselhamento, pra vocês provar de Deus e viver, entendeu, pra ele, porque é a melhor coisa, até vai trazer salvação pra sua alma, você vai ser usado pra ganhar outras vidas, você vai ajudar, que é a melhor coisa de você amar o próximo, você pregar a verdadeira palavra pra eles. E você viver pra Deus, que você vai estar amando a Deus, vai estar amando as pessoas, vai poder ajudar das formas que Deus te der ferramentas pra você ajudar. Porque, cara, é muito bom viver pra Deus, sério. Não tem como você viver no pecado e viver pra Deus, tá? Porque você sempre vai, tipo, pender pra um lado. Você ficou em cima do muro, você tá experimentando de Deus, você ainda tá numa certa linha ali de pecado. Só que você tá buscando e Deus tá ali fazendo um procedimento de libertação do pecado em você. Mas chega uma hora que ou você vai ficar no pecado de vez ou você vai ficar com Deus de vez. É o que aconteceu comigo. Eu fui buscando, chegou uma hora que eu falei assim, cara, é com ele que eu quero ficar. E já era. Então, Deus usou para falar o primeiro passo para você ver se a pessoa prega. O primeiro passo, você vê como a pessoa prega a verdade ou não, se ela é de Deus ou não. O segundo passo é quando a pessoa tem também, junto com o primeiro, que é quando a pessoa tem um discernimento. O segundo passo vai andar com o segundo. Quando a pessoa tem discernimento, ela tem autodomínio, ela tem o alto porte, ela pode apontar para a pessoa. Porque a Bíblia diz assim que Deus manda a gente julgar irrepreensível, né? as coisas que não provêm de Deus, coisas que abominam a Deus. Então Deus manda a gente julgar. Denunciar as obras das denunciar, trevas. sem nem compartilhar. Você entendeu? O exemplo, se eu estou pregando uma pessoa que está no mundo, eu vou falar para ela, que nem eu falei para um amigo meu que era para ele ser, ele era vida louca mesmo, sempre foi. Aí esses tempos eu conversei com ele, estava com uma faca na mão, como eu falei esses tempos, vou falar rapidinho só isso daí. Aí ele falou assim, eu falei, você sabe que você está errado. Eu falei na cara dele, ele falou, não, eu sei que eu estou errado, mas eu falei assim mesmo, os caras estão mais errados ainda.
os caras querem pegar em você em 4, eu falei pra ele. Mas tá ligado que você Covardia, não quer, né? Aí eu falei assim, Nenhum dos eu dois não tá quero certo, fazer mas... isso, Patrick, você tá ligado. Falei assim, você me conhece, você é das antigas e tal. Eu falei, não, é das antigas, eu lembro, 10 anos atrás, uns, né, por aí, 8 anos atrás. Você tá ligado? Ele falou, não, mas eu fico feliz no caminho que você tá e tal. Eu falei, então, mas Deus também é bom, né? Deus tem que te guardar. Deus é bom. Então, resumindo, aí, o que eu aprendo? Eu tô falando a verdade pra ele e ele aceitou. Aí se eu pegar uma pessoa com uma igreja que ela tá errada, a pessoa da igreja se levanta contra mim. A pessoa que é da igreja. Por quê? Porque ela não aceita, como fala, que ela está no erro. Ela pensa que ela está certa. Ah, eu conheço. O que adianta você conhecer e não praticar? Não adianta nada. Entendeu? Então, aí Deus, né, que Deus está falando que falar. O segundo passo é o quê? Se você tem um discernimento, tendo com o primeiro, você tem discernimento, você tem autoridade, que Jesus falou. Eu te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Aí os discípulos ficaram felizes. Mestre, os espíritos malignos nos submetem. E falou assim, aí já desanimou. Falou assim, mas o que tem? Tipo Jesus falando, vocês têm que ficar felizes porque os seus nomes estão escritos, gravados, enrolados nos céus. Né? Lá no livro da vida. Tá Entendeu? salvo. Então, se você tá salvo, aí sim. Mais importante. Mas Jesus falou assim, o mais importante, como que você sabe que você é salvo? Como você é liberto, você é regenerado, você é liberto por completo e você é usado por Deus para salvar outras almas, mas liberto. Ah, mas tem como uma pessoa que era liberta voltar pro vômito? Tem, infelizmente. Diz assim, se a pessoa começou no espírito, terminou na e carne. Se ela terminou na carne, alguma coisa tem. Ela deu brecha, ela não vigiou. Você entendeu? Então, o discernimento é tudo. Intimidade com Deus, comunhão com Deus é tudo. E as escrituras. Orações e consagração. Ah, mas se a pessoa cura ali e não sei o que e não sei o que lá. Ora a Deus. Se Deus falar para você na hora, se tem discernimento, você pode apontar. Entendeu? Deus vai usar a vida da pessoa, né? Fala pra gente buscar ter o zelo dos melhores dons. E Deus vai mostrar um caminho excelente. Como você busca... A Bíblia, eu já falei. A Bíblia diz assim que Daniel tinha um espírito excelente. O que é ter um espírito excelente? É você estar em santidade. Então, o que eu aprendo? Se o caminho é Jesus, a porta é Jesus. A justificação, né? E o caminho é você ser um caminho de santidade. O pregador falando, não, isso é bíblico. A Bíblia diz assim que Jesus falou assim, eu me santifico para que ele seja santificado. Então quer dizer o quê? Sem santidade não tem assim, como passar, né? Quando Deus ele fala assim, que você santidade. tem que ser santo em toda maneira de viver, ele fala assim, de ser santo como sou santo. Aí fala assim, já em vossos lombos, ele fala assim, esperar a revelação de Jesus Cristo. Então, peraí, é Deus que vai te falar. Se você está em santidade, Deus vai te falar se é de Deus ou não. Deus ele vai ter uma intimidade com a pessoa. Então é a busca. Se você como de um falando com o outro, que nem aqui. 1 Coríntios, você vê do versículo 4 até o 9, ele fala tudo isso daí. Aí fala do mesmo parecer. Aí a igreja começou a se dividir. Por quê? Porque uns queriam ficar do lado de Apolo, do apóstolo Paulo, de César. Eles começaram a... Eles começaram a querer dividir a igreja. Por quê? Porque eles estavam brigando, porque... Aí Paulo falou assim, eu fui crucificado... Não, foi Cristo crucificado. Né? E tal. Eu não vim batizar, ele falou assim, eu não vim batizar muitas pessoas, eu vim pregar o evangelho. Ele veio não mais com pra sabedoria levantar humana, a obra, né? E não com sabedoria humana, e sim poder de virtude de salvação. Sim. Paulo falou. Ele falou, seu batizante foi Gaio e Aristarco. E alguns outros Aristarco, esqueci o nome do cara, ele fala. 1 Coríntios capítulo 1. Então, o que eu aprendo? Deus chamou as esquinas, você viu, Paulo, Jesus, pode ver, em João 4, era necessário ele passar por Samaria. Mas Jesus batizava mais que João batizava. Mas ele diz assim que não era Jesus que batizava. Jesus ensinou os discípulos. É verdade. Era o nome dele. Era no nome dele, só então, ensinou. Então, o que eu aprendo? O apóstolo Paulo ali e Jesus, eles estão igual. Porque Jesus falou, não batizei muitas pessoas. Poucas. Eram os discípulos que batizavam. Deus chamou mais o apóstolo Paulo para pregar e ensinar o reino do céu que batizar sim. E batizar, mas tem gente hoje que batiza mais pessoas mas tem gente que ganha muito mais alma. Fala que ele ia batizar no Espírito Santo, né? Tem gente que batiza muito mais alma como fala, tem gente que ganha muito mais alma na pregação que os batiza. É verdade.
Isso é. Porque é complemento do outro, porque se você ganhar outra, a pessoa vai se Planta, batizar. outro Sim, rega. vai ter o crescimento. Tem gente que é tudo. Que nem eu. Sim. Deus chamou eu sou completo. Deus chamou para regar, como fala, para plantar, para regar, e Deus me usa para dar o crescimento, para a pessoa ter o crescimento na vida dela no chamado. Deus me usa para dar o crescimento na vida da pessoa, para que ela seja edificada em Cristo e, como fala, e tenha o pleno conhecimento dele. Deus já falou isso comigo, que Deus me usou para plantar, para regar, e Deus usa a minha vida para dar o crescimento na vida da pessoa, instruindo ela no chamado dela. Ela vai crescer. Se ela vai escutar aquilo que Deus usou para chamar, que nem você falou. Não coisa, entendeu? Então é tudo isso. Entendeu? Você vê como que ele fala em 1 Coríntios 8, ele fala assim que o povo, eles se deram muito a lugar à carne por causa da ciência do homem, da idolatria. Você viu o que ele fala em 1 Coríntios 8? Sim. Aí ele fala assim, vou ler lá, ele fala assim, que o amor que edifica. Não, o amor edifica, não é? Não a ciência que tipo é dada, eu não lembro muito bem quem fala que é dada da carne. Deixa eu achar aqui rapidinho. Porque o povo quer ensinar a Bíblia. Eu vou ler, você ver, em cima de estudo carnal, né? Humano. Deus manda não espiritual. Deus manda falar isso que assim, as pessoas não entendem. Deus manda falar assim pra mim, ler até o versículo 8. Ler até o versículo 8, se os irmãos quiserem ler até o versículo 3, acho que até o versículo 3. Aí meu irmão vai acabar, não sei se Deus mandar falando alguma coisa. Quer ver? Já achei, quer ver o que ele fala? Até o versículo 3. Ele fala assim, resposta à pergunta acerca das carnes sacrificadas aí. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aí, sabem que todos temos ciência. Ele está falando, todos nós temos ciência, nós temos ciente disso. Temos ciência, quer dizer, tem o conhecimento. Entendeu? Tem o conhecimento disso. A ciência, que nem eu vejo pessoas falando, a ciência é o quê? Tanto da palavra, da revelação de Deus e da palavra. Sim. E Deus também revela as coisas. Mas também a ciência tem o dom da ciência também que é junto com a sabedoria. Ele fala assim, mas a ciência, aí está falando assim, quando a pessoa dá lugar à carne, incha, mas o amor edifica. É que nem aquela passagem que ele fala assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então se você não está sendo guiado pelo Espírito, você está na carne, você vai inchar. Ou seja, a religiosidade mata, mas o Espírito Santo de Deus que edifica. Entendeu? E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe com quem vem saber. Aí fala aqui, religião é um saco, né? Ele está falando isso daqui, por quê? Porque em 1 Timóteo ele fala assim que o povo, esse povo que está em contenda, mexerico, a pessoa que é ociosa, a pessoa que está na carne e fala assim que ele não vai chegar ao conhecimento da verdade, ele vai ser privado, a mente dele, a cabeça dele vai ser privada da mente da verdade. Quem anda na carne não tem espírito. Ele está cauterizado. Sim. A pessoa pode conhecer o que for da Bíblia, eu já fui da igreja, mas se estiver na carne, não adianta nada. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Olha que forte. Assim que quando... Por quê? Se você faz a vontade de Deus, você vai amar Ele. Deus vai, você é conhecido diante dele. Sim. Assim quando eu comer das coisas sacrificadas a ídolos, isso daqui você pode colocar ídolos como... Pode fazer 3 pregações. Sobre coisas que é sacrificada a ídolos mesmo, a pessoa que idolatra o homem, ou a pessoa que idolatra as coisas que é vaidade, que é pecado. Ou as coisas que é carnais, também pessoas, coisas das trevas que não agradam a Deus. Objetos, as coisas. 4 pregações, 3 pregações. Aí fala assim quando comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabem que o ídolo nada é... Vou ler de novo, 4. Assim quando comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus, senão um só, que é meu Deus e meu Pai, está falando, né? Aí fala, porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, em letra minúscula, por no céu que ir na terra, como há muitos deuses, muitos senhores. Todavia para nós há um só Deus, o meu Pai, está falando aqui, o Pai, de quem tudo para quem nós vivemos. Há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então está resumindo tudo que Deus mandou, né? Você fala, está confirmando tudo que Deus mandou falar até agora. Sim. Nesse capítulo. Deixa eu ver agora aqui mais. Até o 8 mandou ler, né?
Eu não li até o 7. Leu o 7 agora. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem o seu costume. Olha que forte. É assim Você mesmo. falou o que é costume, a pessoa fala o que ela quer. Sim, a pessoa, Não ela... admite ela... o erro, não admite que ela está no pecado. Ela adapta, né? Ou ela está no costumes. altar e tá partilhando o pecado do próximo, está escondendo a mulher, escondendo dos obreiros, dos evangelistas, dos missionários, dos Sim. pastores, dos amigos. Você entendeu? É aquela verdade por parcialidade, não é verdade por inteiro. Não é uma verdade verdadeira, é uma Verdadeira, mentira que parece verdade, é um isso engano. É um sofisma, né? É um sofisma. Uma apologia. Sim. Aí Muitas fala pessoas são dele. enganadas por causa disso. Aí, parei. Principalmente em para igrejas- com o ídolo. Para com igrejas o ídolo. safadas. Então a pessoa mesmo faz um ídolo, ela adora seu próprio ventre, né? Sim. Sacrificados ao ídolo, sua consciência lá. Mas nem todos conhecimento, porque alguns agora comem no seu costume, para que com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, a sua consciência sendo fraca fica contaminada. Então, peraí, ela não vai chegar ao conhecimento porque a Não. mente dela está cauterizada, está contaminada o quê? Por exemplo, colocar uma menina assim que só pensa em sexo. Ela não vai querer essas coisas, ela não vai querer saber das coisas de Deus e conhecer a Deus. Ela só vai querer fazer coisa errada. Vai querer só viver na prática sexual. Ela está contaminada. Aí o 8 para terminar. Ora, o manjar nos faz agradáveis a Deus. Não, ora, o manjar não... certo. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus. É. Porque se comemos nada, temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Amém? Se os irmãos quiserem do 9 até o 13, o irmão pode ler. Então é que forte. Os manjaras que Deus vai falar ali agora, pouco, as coisas que Deus, a pessoa, tipo, como que Deus vai falar aqui? Meu negócio é que as pessoas fazem coisas, abominações a Deus que Deus não se agrada. É. E a pessoa pensa que está certa. Só que não, né? Não sei, a pessoa, não é todo mundo. A Bíblia fala que não é todo mundo que é filho de Deus. E fala que filho de Deus é aquele que agrada a Deus, é aquele que faz a vontade de Deus. E é conhecido por ele ainda, a Bíblia diz, hein? Ele fala, nem todo aquele que chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então eu só vou ler agora um versículo aqui e vou finalizar. Tiago 2:19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, meu irmão falou dos deuses ali, né? E há somente um Deus, aquele aos quais os demônios creem também que ele existe, lógico que eles sabem que ele é real. Já moraram com ele no céu, né? São os anjos caídos. E eles têm medo de Deus, né? Eles se estremecem na presença de Deus, eles tremem de medo. E essa é a questão, né? Pra ficar esse versículo aí pra vocês pensarem. Porque quando a gente também se adapta a religiões, a gente não está ajudando pessoas, a gente está atrapalhando pessoas. A gente não está vivendo nosso chamado com Deus. Não dá para servir a Deus, né, dentro das religiões, né? Só existe um Deus, que nem foi lido aqui agora, né? E é isso aí. Amém? Fiquem com Deus e uma boa noite.